Tá aí, meu amigo, meu irmão. É isso aí, tá aqui. Foi de pronto que ele atendeu o nosso convite, mandei pra ele atendeu na hora, falou demais da conta, ainda fez um vídeo. Fiquei muito alegre, muito satisfeito, mas eu já sabia que isso ia acontecer, porque eu conheço essa pessoa maravilhosa, ele é sempre assim com todos. Então, ele tá aqui, sabe? Cumprimenta a galera, sabe? Deixa vocês ouvirem sua voz, vai lá. Boa noite, gente. É uma alegria participar aqui, Carlos. Agora, eu não sabia que você e Riverson formavam a dupla final. Que legal! Marmita e marmota. Agora chegou pra me ter, sabe? Porque Riverson já tinha ouvido cantar. Agora vocês completaram bem a voz do outro. Ficou bom, ficou bom. Você tá falando só pra gravar? Não, só, ficou bom mesmo. Se ficasse ruim, eu não ia falar, não. Você fica quietinho. Ia ficar quietinho, mas ficou bom, ficou muito bom. Que bom, que bom. Olha lá, galera, tá aí, tá vendo? O cara é sincero ainda, tem um ouvido apurado, tá vendo? Você sabe o que é que o negócio Profissional, gente. Profissional, né? Ô, Sábio, você apresenta lá pra galera? Fala com eles lá. Eu queria dar boa noite para todo mundo que está assistindo aqui hoje o Livro da Palavra, falar que eu estou muito satisfeito em participar aqui com o pastor Carlos. Ele falou que eu posso tratar ele, pessoal, do jeito que eu trato há alguns anos já, então eu chamo de Chicão, né, o pastor Carlos Valente. E eu sou o Sábio José, tenho 37 anos, nascido e criado, né, assim que fala? Sim. Nascido e criado em Viçosa, morei aqui minha vida inteira, estudei aqui. Hoje sou professor de História de Ensino Fundamental. Dou aula para menino de 10, 11 e 12 anos. Sexto e sétimo ano. O que faz? É o bicho. 30 na mesma sala. Mas eu adoro. Só na escola que eu trabalho hoje, no Carmo, eu já estou lá há 12 anos. Que isso? Lá eu já estou há 12 anos. Eu dei aula antes em cursinho pré-vestibular. Comecei com um cursinho pré-vestibular comunitário lá no Romão dos Reis. Ah, sim. Isso, se eu não me engano, Carlos, foi em 2004. Nossa, pai. Eu entrei na universidade para fazer o curso de História em 2002. E aí estava mais ou menos na metade do curso. Foi uma iniciativa do pessoal da comunidade lá, para o pessoal entrar na... Estava começando o Enem naquela época, porque até um pouquinho antes era vestibular ainda. Estava começando o Enem. Aí eu fiquei lá uns 6 meses ajudando o pessoal. E depois fui dar aula no cursinho pré-vestibular do DCE, que existe até hoje. Lembro, né? Era no Colônia. Isso, exatamente. Era ali, usavam as dependências do Colônia na parte da noite. Isso. Depois que... Isso foi 2006. Aí eu formei no começo de 2007, fui fazer uma pós-graduação em Belo Horizonte. Foi o único ano que eu não morei em Viçosa. Eu fui fazer uma pós lá na UFMG. E quando eu voltei em 2008, eu já comecei a dar aula no Carmo. Estou lá até hoje, ó, de 2008 a 2020. Nossa. Dando aula para sexto e sétimo ano. Eu tenho 180 alunos, são 6 turmas. Viçosa pra você vai ser mamata. Administrar 30 alunos, filho. Viçosa pra você vai ser mamata, rapaz. Vai ser mamata. 10, 11 anos é aquela idade que eles estão com energia, né? Nosso Deus do céu, né? No mês da puberdade. Mas você que tem criança de 11, 12, 13, você sabe como é que é? Você sabe o que eu tô falando, o negócio não é fácil, só Jesus, meu filho. A gente era fácil com a cidade? E eu era tranquilo. Você sabe, né? Não, Rio não é nada, não. Pois é, aí tô lá na escola. Então eu sou esse Sávio, morador de Viçosa, professor, agora em segundo mandato de vereador também. Fui eleito a primeira vez em 2012 e aí fui reeleito em 2016. Estou lá na Câmara Municipal tentando melhorar essa cidade nossa. E vamos conseguir juntos, não vamos? Acredito que sim. Sabe por quê? Sabe? Eu acho que, até falar com o povo ali, o pessoal acha que a responsabilidade para transformar a cidade são dos seus políticos, das suas lideranças. Não, gente. A responsabilidade é nossa, todos nós. Você, quando sai da sua casa com a sacola de lixo e joga ela em qualquer lugar, você não está ajudando a administrar a cidade. Quando você vai lá e faz um gato na energia, né? Quem não faz isso? Então, tipo assim, a responsabilidade maior é minha e a sua, não deles. Eles só nos representam lá, porque não tem como todo mundo ser prefeito, não tem como todo mundo ser vereador, não tem. Então eles estão sendo nossa voz lá. A Bíblia, ela relata isso, ela fala, Deus fala assim, gente, vocês têm que respeitar suas autoridades. Respeite, não as amaldiçoe. Deus fala com o povo. Aí o que nós vamos fazer, sabe? Ladrão, vagabundo, não sei o que. Tudo isso nós nomeamos. Né? Eu quero começar, com uma pergunta simplesinha. Vai lá. Essa é simples mesmo. É verdade que quando a pessoa ganha um mandato, ela perde a vida? Não acho não. Sinceridade, não acho. Eu acho que é claro
que você fica mais exposto. Então, assim, eu não era abordado na rua antes de ser vereador do jeito que eu sou hoje. Mas eu acho que as pessoas elas têm um respeito por a gente em tentar separar o que é vida privada e o que é vida pública. Tem gente que não dá certo, né? Não é todo mundo que respeita. Eu tive um caso curioso uma vez, eu estava num restaurante na hora do almoço. Sim. E aí serviu o meu prato, na hora que eu ia começar a dar a primeira garfada, cara, chegou uma senhora e falou, olha, eu não quero deixar sua comida esfriar não, mas eu tô com um probleminha, será que você podia me ouvir? Eu falei, perfeitamente. Aí ela conversou comigo 50 minutos. E aí, na hora que ela acabou, ela falou assim, sua comida deve ter esfriado, né? Então, assim, essas coisas acontecem, sabe, cara? A gente ser abordado num restaurante, às vezes no meio da rua, às vezes no final de semana, você tá passeando na UFV, andando de bicicleta, eu gosto muito de andar de bicicleta. Mas eu não acho que a gente perde a vida, não, porque eu acho que as pessoas tratam com respeito, sabe? Também que às vezes é um momento seu de lazer, sabe que você não pode responder na aula, por exemplo, eu dou aula todo dia de manhã. Então as pessoas sabem que de manhã não conseguem falar comigo. Aí deixa um recado, eu retorno à tarde. Então com um pouquinho de paciência, a gente consegue conciliar a vida pública com a privada. Ah, não, tá vendo? Tem que ter jogo de cintura, galera. Tem que ter jogo de... Porque imagina 100 pessoas batendo na porta dele. Não é fácil não. Não é fácil não. Mas assim, eu acho que todo mundo que entra, Carlos, sabe disso antes. Então eu não condeno quem procura a gente, não. Muito pelo contrário. Então assim, ninguém botou uma faca na minha cabeça e falou, você é obrigado a ser candidato a vereador. Então eu sabia que isso ia acontecer. E eu acho que todo político, ele é um servidor da população. Eu acho que nós somos funcionários da população. Inclusive funcionário pago e bem pago ainda, tá? Então a gente tem que atender, é claro. Agora as pessoas também, e a grande maioria sabe disso, que tudo tem limite. Então assim, eu vou bater na porta da sua casa para conversar, para pedir alguma coisa, eu vou fazer isso 11 horas da noite, né? Então assim, tratando isso com jeitinho, eu nunca tive problema. Eu te falando, nós um almoço que esfria, uma caminhada que se atrasa para um compromisso, mas nunca tive grandes problemas com isso não. Ótimo. Você falou uma coisa muito interessante sobre respeito. Nossa live de hoje tem como tema políticas públicas, o que eu tenho e o que eu quero. Né? Não é uma pergunta, o que eu tenho e o que eu quero. Você passou mais tempo sendo eleitor, né, do que ser candidato, não é verdade? É verdade. Aí você me fala uma coisa, você conseguiu, através de você mesmo, o que você queria quando era eleitor? Não. E sabia que foi isso que me motivou a entrar na política? Porque eu já votava, eu participava, eu dava minha opinião, mas eu falava, ainda não está do jeito que eu acho que pode chegar. E aí eu ficava perguntando, então como que eu posso contribuir para chegar num jeito que eu considero o melhor? Falei, participando. Então, assim, é claro que esse sistema que a gente vive, que é um sistema representativo, como você começou falando, a gente está lá representando, você vai ver as pessoas que têm uma sintonia maior com as suas ideias. Deixa eu ver esse aqui, ele pensa parecido comigo? E aquela de lá? Mas nada isso substitui você próprio estar lá dentro. Então, o que motivou muito, Carlos, me entrar na política, foi falar, olha, eu não vou ficar só reclamando. Não vou ficar, está tudo errado, ninguém presta. Deixa eu ver como é que é por dentro. E aí por dentro, a gente tem também outras visões. Que às vezes tem algumas coisas que poderiam andar muito melhor, mas aquele próprio sistema interno, lá engessado, garrado, às vezes não possibilita. Mas foi exatamente essa inquietação de eu poder fazer mais, mostrar mais, que me fez entrar na política. Então você foi motivado por isso, né? Foi. A sua motivação foi inconformismo, no caso? Exatamente. Eu não queria só ficar reclamando. Eu não queria ficar do lado de fora. Eu falei, não, eu acho que eu sou capaz. Eu acho que as coisas que eu aprendi na vida, a educação que minha família me deu, eu posso contribuir. Então foi esse inconformismo, sim. O povo fala que política é pra vagabundo. Você não, tô falando riscado. Que gente de bem não entra, não se envolve com política. Não se envolve com política. Sendo que o que move o Brasil, o que pode fazer o Brasil andar ou não, é quem a gente escolhe para representar.
Então, se política, sabe, José, é só pra gente ruim, então nós estamos pegos, não estamos, José? Não pego demais. Hã? E eu acho que é justamente o Ao contrário. contrário, tinha as boas que tinha que se interessar, não é verdade? Exatamente. Cara que tem caráter, cara que sabe, que pensa no próximo. Acho que é o próximo tem esse tipo de pessoa que tinha que encarar a política. Eu conheço, sabe, nem sei quantos anos, não posso falar muito, né? Ah, você já falou que tem 37 anos. Não acredito que eu sou mais velho que você, não. Não. Cê. Não, você vai fazer 38 esses dias? Não, já fiz 37 em janeiro. Você não tem coração, não. Com todo respeito, né? A gente se conhece, tem tranquilo uns 25 Ah, anos. tem por aí, não tem? Tem. Vocês são velhos. Então eu conversava há muito tempo. Eu lembro como que ele era envolvido lá nas coisas do Colune, com as coisas que faziam lá. O Colune sempre foi uma escola que teve na hora do intervalo, naqueles negócios ali, tinha aqueles... Tinha umas gincanas, os negócios eram muito legal. É. Então eu sempre vi o Sábio, sempre participando, sempre na frente, sempre vi. E então, eu conheço ele, então eu acho que, pelo que eu te conheço, você é uma pessoa que pode muito bem nos representar, pelo que eu te conheço. Né? E ele acaba de falar aqui que o que as pessoas pensam é totalmente ao contrário. Aí eu te faço essa pergunta que ela é capciosa. Faça. Você tem que pensar para responder. Essa é terrível. Essa for mulher agora. Vai lá. Você já ouviu tanta coisa, não sobre você talvez, mas sobre outros, que político não vai nada, que político rouba, que político é mau caráter, que aquele só tá lá por causa do dinheiro, e não sei o quê. Fazendo pré-julgamentos da pessoa. Independente. De um político roubou, o resto do rouba. Se você, agora, com sinceridade e honestidade, o que você vê do povo hoje, você tem alguma crítica para fazer pro povo? Olha só, Carlos, eu não consigo fazer essa separação, sabe por quê? Porque os políticos é a população ou é a representação da população. Você está falando uma coisa muito interessante, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Cuidado! Então o que eu acho? Eu acho que cada vez mais as pessoas de bem, elas têm que participar, tá dentro da política. A gente melhora as políticas com as pessoas. Então, a população melhora com a política e a política melhora com a população. Eu acredito nessa questão. É verdade o que você faz, o que você fala. O político não trabalha, o político é corrupto, o político só pensa nele. Eu acho que isso começa a cair quanto mais as pessoas participam. Então, quanto mais as pessoas veem o seu trabalho, o seu esforço. Então, se eu puder fazer, não é uma crítica à população, não é isso, mas é um pedido. Acompanhe mais. Não ache que a democracia é ir lá de 4 em 4 anos, apertar a urna eletrônica, não. Eu acho que a única coisa que a população... A única não, perdão. Mas a principal que a população pode e deve fazer mais, porque ela vai melhorar a política, é acompanhar mais de perto. Então, se eu puder dar uma cobrança, como você pediu, a cobrança seria isso. Quem você votou para vereador na última vez? Quem você votou para prefeito, para deputado? Essas pessoas estão trabalhando de uma forma satisfatória? Você consegue acompanhar? Porque hoje, rede social, é mais fácil ainda acompanhar o trabalho da pessoa. Então eu acho que cada vez mais a população participando, você melhora a política. Por que eu acho isso, Carlos? Porque eu acho que na população tem muito mais gente boa do que gente ruim. Com certeza. Então se ela participar mais, ela vai deixar a política melhor. E eu concordo. Igual você quer limpar água suja sem fazer aquele processo de decantação. Eu falei bonito, hein? Foi. Sabe como é que você faz? Você pega a água limpa, eu sou inteligente, eu sou com o capim que eu gosto. Você pega a água, tá lá o copo de água suja. Aí você pega a água limpa, sabe? E vai jogando água limpa lá. Aí o copo vai transbordar. Aí você vai jogando água limpa, aquela água suja vai saindo, vai jogando água limpa, a água suja vai saindo. Pô, passa do tempo. Só tem água limpa. Só tem água limpa. Eu acredito nisso. Não é verdade? É claro. Só tem água limpa. Agora eu quero política pública. Política pública. Política pública é uma série de programas e ações que o governo tem, seja o governo âmbito nacional, estadual, municipal, é uma série de ações, programas que o governo tem em prol da sociedade ou de qualquer tipo, qualquer meio. É isso, uma série de ações. É aquilo que o governo faz para benefício da população ou para qualquer segmento. Isso é política pública. Falei bem para você entender, né?
E tem aquelas políticas que são políticas de Estado. São aquelas que fazem, que o governo faz, ele troca o governo, mas aquela não para. Por exemplo, o Bolsa Família foi criado pelo governo do PT. Só que a Aécio Neves, depois, até no programa dele lá, ele estava querendo transformar o Bolsa Família em um programa de Estado. Manter. E política pública é aquilo que você... É como se estivesse cumprindo a Constituição. Né? Bom. Cumprindo a Constituição. Então é aquilo que você tem. Política pública. Mesmo que não tenha. Ou que você deveria ter. Deveria ter, mesmo que não tenha. Sabe, José? Acerca de política pública, contando o pós-pandemia, você acha que dá para acrescentar alguma coisa? Precisa, né? Precisa. Mais do que dá ou não dá, precisa. E é muito bom você explicar o que é política pública, Carlos, porque às vezes a gente fala isso como se todo mundo soubesse. Na verdade, as pessoas sabem, mas às vezes não sabem o que chama aquilo. Porque a política pública é chegar água na sua casa, Isso. é a escola do seu filho, Isso. é o cartão do SUS que você tem, é o programa de saúde da família que a agente comunitária bate na sua casa, transporte público, a rua asfaltada. Isso tem para todo mundo? Não tem. Mas essa é a política pública, isso que tinha que chegar. O mundo... Não sou ambicioso para falar do mundo inteiro, mas o mundo vai mudar depois dessa pandemia, ele precisa mudar. Eu acho que o que a gente considerava normal antes dessa pandemia, a gente não pode considerar normal mais porque não estava bom. Se a gente for perguntar para as pessoas, olha, sua vida estava boa, ninguém pode falar, olha, boa tá, mas podia melhorar. Né? A gente é otimista, a gente acha que podia melhorar. Então nós vamos precisar de políticas públicas inovadoras, inteligentes e criativas para a cidade de Viçosa. Por que eu falo, eu boto esse tanto de adjetivo nas políticas públicas? Porque criativa e inteligente, você tem que saber chegar para quem precisa. Entendi. Eu acho que a política, Carlos, ela serve a todos, mas ela precisa servir primeiro a quem mais precisa. Com certeza. Essa é a minha visão de política, entendeu? Eu acho que a gente não tem que discriminar ninguém. Nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos cidadãos, nós somos todos pagadores de impostos, mas tem gente que precisa mais. E aí é para essa pessoa que a política tem que chegar primeiro. E aí então qual política pública, sabe? Eu acho que é uma política pública que o objetivo dela é pelo menos, se não acabar, tá? Mas pelo menos diminuir a desigualdade social que Viçosa tem. Entendi. O maior problema de Viçosa, Carlos, é o problema do Brasil, que chama desigualdade. Ah, sabe, não é não, é saúde, passa pela desigualdade. É a segurança, passa pela desigualdade. É o emprego. Então eu acho que passa por isso. Uma das políticas públicas que não depende só do município, mas que eu defendo com unhas e dentes, é que esse auxílio emergencial, R$600 do governo, ou que ele fosse permanente, um programa tipo Bolsa Família, Entendi. mas mais abrangente que o Bolsa Família, né? Porque aí ele ia pegar informais, para tentar sair da formalidade, desempregados, então um número maior de pessoas. Mas se ele não for permanente, cara, que ele seja pelo menos até o final do ano. Aí você pode perguntar, mas como pré-candidato a prefeito de Viçosa, como vereador, você não pode falar pelo governo federal, não posso mesmo não. Mas será que a gente não tem condição de fazer um municipal para as pessoas que mais precisam? Ah, sabe, mas o município tem dinheiro para isso? Não tem dinheiro igual o governo federal. 68% dos impostos que a gente paga vai lá para o governo federal, vai lá para Brasília. Então o município fica com menos. Mas o município tem condição de olhar para as pessoas que mais precisam? Eu falo muito mais do que condição de ter o dever. E aí ele tem o dever de melhorar as políticas públicas que já existem e complementar essas políticas públicas. Porque a pessoa precisa de dinheiro, caso a gente precisa comer. Mas se a sua escola, a escola do seu filho está funcionando bem, o transporte escolar está funcionando bem, o posto de saúde do seu bairro te atende direitinho, você consegue marcar exame, se o ônibus passa na porta da sua casa para você trabalhar, você vai precisar menos do auxílio emergencial. Entendi. Uma família ou outra vai precisar e tem que ter. Mas se a política pública do município ela funciona direitinho e dá para funcionar, você vai precisar, porque aí a sua emergência vai ser menor. Se assim, vamos dizer assim, o beabá da sua vida está funcionando bem, transporte, educação,
saúde, habitação, se isso funciona bem, a sua emergência vai ser mínima. Agora, se isso não funciona bem, se não tem um emprego, se a mãe, cara, na hora de sair para trabalhar, não tem uma creche para deixar o menino, como é que a mãe sai para trabalhar? Difícil mais. Pois é. E aí, ainda bem, né, o povo brasileiro, eu considero ele muito solidário. Se não fosse nossa solidariedade, eu acho que a gente estava afundado. Porque, por exemplo, aí a gente entra num papel que algumas instituições, elas, que às vezes não é papel delas, mas que elas se apresentam como uma igreja. Todo mundo sabe que é um porto seguro para aquela família, principalmente no momento de mais emergência. Então, o que a gente tem que lutar, no meu ponto de vista, tá? Para a gente fortalecer essas políticas públicas, para o Estado ele dar o retorno do cidadão do imposto que ele paga. E aí eu vou lá na igreja, lá no Pastor Carlos, no meu momento de louvor, no meu momento de agradecer, de falar com Deus, e não para o meu momento de aperto. No momento de aperto a pessoa sabe que vai, porque você vai atender. Porque cumpre esse papel. Porque você acha, eu acredito que você acredita que é uma missão de Deus na sua vida. Com certeza. Mas a gente quer que aquela pessoa ela não precise. Se precisar, você vai estar lá. A gente quer que ela não precise. A gente quer que ela vá agradecer, louvar, tá num ambiente que ela acha que é um ambiente mais gostoso, né? Não, e ir com a cabeça tranquila para qualquer lugar, tanto para a igreja, como para um clube, como para uma praça, como praticar um esporte. Se você está com a cabeça boa, você vai se entregar muito mais para aquilo. Então é essa que é a cidade que eu acredito, entendeu, cara? Que todo mundo tenha uma vida digna para chegar no final de semana e fazer o que você gosta. Ter um momento de lazer com seus filhos, ir numa igreja, ir num parque, jogar um futebol, jogar um handball que a gente gostava. A cidade possibilita isso pra gente hoje? Difícil. Muito difícil. Então é por isso que eu estou na política. Olha o tanto que eu te falei, eu falo para dar, político e professor junto, meu amigo. Não para. Mas é porque quando eu começo a falar disso, eu fico empolgado, rapaz. Isso me motiva. Eu sou, tem amigo, eu falo que eu sou muito sonhador, mas eu acho que nenhum sonho impossível. É sonho impossível a pessoa morar numa rua asfaltada, com rede de esgoto, com água encanada, com energia elétrica, com um ônibus que passa lá para te levar para o trabalho, com uma creche próxima para você deixar seu filho, com um posto de saúde e com a carteira assinada. Isso é sonhar muito? Não, isso a verdade é direito, né? Pois é, eu acho que eu ia estar sonhando muito se eu quisesse todo mundo andar de Lamborghini, Ferrari, helicóptero, ter mansão, aí isso eu acho que é sonhar muito, eu acho que a gente não precisa disso para viver, não. Não, com certeza. Mas essa vida digna, porque tem gente que fala, isso é o básico, não, eu acho que eu quero ter uma vida digna, igual eu consigo ter hoje, eu quero que todo mundo tenha, porque não adianta um ou dois ter só não, só. Uma pessoa que passa na rua, vê o sofrimento de um irmão e aquilo não incomoda, cadê a nossa humanidade? Então não podemos deixar esse individualismo permanecer na gente. Tem que ver a sociedade como um todo. É assim que eu penso. Entendi demais. Eu vou deixar uma pergunta aqui, enquanto isso ele vai pensar. Sabe, eu fui levando, porque eu queria ouvir da sua boca, que eu não queria falar. Ele falou pré-candidato, agora eu posso falar, entendeu? Sou bobo não, amigo, aqui tô ligado no esquema. Então ele falou pré-candidato, já que ele falou, então agora eu vou na barca, né? Você falou da pandemia e eu vi que você bateu muito na tecla, você vai só pensar, tá? Vamos fazer um merchan aí? Um merchan. Aí você vai pensar aí direitinho. Nós falando da pandemia, sabemos que já não era fácil a situação do município, não só do município, do estado, né? O Brasil em si não está fácil, a situação não é fácil, a situação financeira. E tem uma política pública, uma área da política pública, que ficou muito evidente nesse momento, que estava em frangalhos, que era uma múmia, por assim dizer, um Tutankhamon, sabe? Que é a saúde. A saúde. A saúde. Gente, você imagina, eu vou falar, uma cidade de quase 100 mil habitantes, que hoje tem 33 leitos de UTI. Quase 100 mil habitantes. 33 leitos de UTI. 33. E eu estou falando de soja, isso aí não é só de soja. Os Estados Unidos, uma potência mundial, já não sei, 500 mil, né? Morte?
mortes. Próximo de 500 mil, é quase isso. Pensa, não estou falando que eu estou pondo culpa em ninguém, não. Estou falando que é no mundo, ficou evidenciado depois dessa pandemia, o coronavírus mostrou para todo mundo, tirou a coberta. Vocês, se adoecer, vocês morrem, gente. Vocês morrem, não tem. Então, e saúde é um direito. É um direito constituinte, é um direito que a gente conquistou, é um direito nosso. Está na Constituição. Artigo 5. Não é? Tá lá, tá vendo? Ele sabe o artigo, não sei, eu sei que tá lá. É um direito nosso, entendeu? Um direito nosso. Você falou da periferia. Então vamos fazer uma periferia rapidinho aqui. Nova Viçosa, né? O Posses, Nova Posses, Buiaé lá do Zigue Zague, Buiaé, Novo Silvestre, certo? Barrinha, qual outro? Escorpião, Coelhas, Morro Café. Isso. São lugares. E no meu condomínio residencial, Bosque, Morada, Fazenda, Rebenta Rabicho. Famoso Carlos Dias. Isso, lá. Eu quero que você faça uma síntese do que você acha de que você possa fazer com que esse posto de saúde, os postos de saúde ali que hoje, não vou falar que tá ruim não, tá bom, não tá ruim não, tá bom. Mas como você acha que ele poderia abranger mais? Pode centralizar, sabe, em relação a médico, esse negócio. Vai pensando aí, tá? E muito importante, hein? Mas você me passa um cafezinho pra eu pensar? Meu filho, vou até tomar um golinho. Enquanto isso, ô Rios, fala aí pra nós, Rios. Fala aí, vou tomar um cafezinho com ele. Vou falar, ué. Fala aí, Rios. Pessoal, é o seguinte, vocês vão disfarçar minha voz só, né? Não é o espírito não, sou eu que tô aqui, tá? Ó, tem sorteio da nossa Camisa e Companhia, uma camisa masculina que o Bebeto, mas a Patrícia estão nos doando, né? É isso mesmo, cara? Tá doando pra gente sortear, né? Patrícia e Bebeto, muito obrigado, Camisa e Companhia. Tem o John's Pizza, tá sorteando um hambúrguer, tá, galera? Hambúrguer, não é pizza não. Big Jones. E é o Big John's. E também tem o Neguebas. Pastor Matheus. Que diz que Matheus vai pagar um lanche, pessoal. Vocês estão acreditando nisso? Tem algum comentário aí, Rios? Nossa, tem um monte de pergunta, um monte de comentário. Rapaz, esse negócio vai durar umas 10 horas hoje. Não, vai não. Pega, sorteio aí e fala pra nós. Nossa, galera, muito obrigado, vocês estão participando, tá legal demais. Quer ver? Eu vou pegar a primeira pergunta aqui. Fernanda Pires. Fernanda, trabalha com você lá, ué. Fernanda trabalha lá no sim. Como é que chama quando a pessoa é... Professora. Não, fica ali quando ela fica toda vez na live. Ela sempre participa. Ela sempre participa na live. Sempre participa. Fã. É fã? Fã. Ó, Fernanda tá perguntando o seguinte, Sávio, enquanto político e professor preocupado com a educação, como você tem visto a atual situação das escolas públicas de Viçosa hoje paradas devido à pandemia? Tá, mas eu respondo é verdade, primeiro eu respondo a sua da saúde. Pode falar dela primeiro. A da Fernanda? Pode falar da Fernanda primeiro. Então primeiro mandar um abração. Aqui eles têm prioridade. Então tá bom. Primeiro mandar um abração virtual pra Fernanda, tá? Colega de trabalho. Olha só, pessoal, a Fernanda toca num ponto que é super importante. Para mim, como professor, é mais sensível ainda. Porque eu falo que a minha ocupação hoje é ser vereador, mas a minha profissão mesmo, o que eu trabalhei, o que eu estudei para ser professor, e eu espero um dia aposentar. Espero porque a aposentadoria está meio agarrada, né? Mas eu espero aposentar como professor. O que acontece? Deve ser do conhecimento de todos que as escolas municipais, elas não estão tendo aula. Tá? As escolas particulares, por exemplo, aqui eu e a Fernanda trabalhamos, a gente está tendo aula online. Estou trabalhando todo dia, cara. Dando aula de 7 da manhã às 11h30. Você falou que é difícil segurar 30 meninos na sala de aula, imagina o computador. Nossa! Mas nós estamos lá, beleza? Inclusive eu queria deixar um grande abraço aqui, uma consideração aos guerreiros professores, porque nós não fomos... Tira o chapéu! Nós não fomos treinados para isso, gente. Eu não fui treinado para dar aula na frente do computador. E aí do dia para a noite assim eu tive que me adaptar, estou me adaptando ainda, mas a gente está lá guerreiro. Agora, não saindo da pergunta dela, ela está perguntando a rede municipal. A rede municipal, ela é tão frágil que nem condição de ter aula online os meninos estão tendo. Por quê? Porque a maioria dos meninos não tem acesso à internet. Porque a maioria não tem um equipamento
bom na sua casa, que seja um telefone ou que seja um computador. Então, infelizmente, a escola municipal está toda parada. Agora, também, infelizmente, tem que estar mesmo. Porque se a gente inventa de dar aula online, EAD que a gente chama, tá? Ensino à distância, para a rede municipal, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a desigualdade dentro da rede municipal. Porque aí os poucos que têm acesso à tecnologia e aos equipamentos vão estar na frente daqueles meninos que não têm. Então a gente tem que entender nessa pandemia, na minha opinião, que ninguém escolheu estar nessa situação. Foi uma coisa que chegou, que a gente torce muito e reza para ir embora rápido, mas que chegou, então nós temos que ter paciência, calma e pensar em primeiro lugar na nossa saúde, na nossa segurança. Então, se não der para terminar o ano letivo em dezembro, não tem problema, Fernando. Nós vamos terminar em fevereiro, em março, mas com o professor tanto na sala de aula, seguro e dando uma aula de qualidade. O aluno de escola municipal, o aluno de escola estadual, ele não pode ser prejudicado na qualidade. Aí tem muita gente que tem uma impressão do ensino público assim, mas o ensino público já não tem qualidade, não. Não é verdade, tá? Eu conheço os professores e as professoras municipais, são meus colegas de trabalho. A grande maioria deles tem uma competência enorme, só precisa de matéria para trabalhar. Tanto matéria, como eu falo, matéria tecnológica, computador, data show, quanto também incentivo financeiro. Porque eu na escola particular, Carlos, eu tenho. E se tenho, me dá todos os instrumentos de trabalhar. E o professor da escola pública, ele não é menos competente que eu, não. Ele só tem menos recursos para trabalhar. E se a gente leva esse ensino para a distância, ele vai ter menos ainda. Quando a gente fala que o aluno ele não tem acesso à internet e a computador, tem professor que não tem. Por quê? Porque o salário às vezes é para manter a família. Não dá para você ficar gastando com coisa, entre muitas aspas, supérflua. Porque um computador hoje não é supérfluo, um celular não é supérfluo. Então eu queria deixar para o Fernando que a minha admiração aos professores da rede municipal e, na minha opinião, não é hora de voltar à aula remota agora, que só vai chegar a um pequeno grupo de estudantes da rede pública e não vai ser com a qualidade que eles merecem. Então eu acho que a gente tem que segurar para depois a gente voltar com segurança e qualidade. Para mim, educação, hoje no momento de pandemia, é segurança e qualidade. E o que eu espero, já estou falando aqui na frente dele, o que eu espero é que depois que voltar ao normal, sabe, eles não sejam, os professores não sejam punidos por algo que eles não fizeram. Porque, igual ele falou, pode ser que o ano letivo tenha que ser encerrado em fevereiro, março, sabe? E com certeza, imagina como é que você vai encerrar um ano com 3 meses. Então são 6 meses, a gente teve 3 meses de aula. Então você vai fazer um semestral com os meninos. Então, espero mesmo, de todo coração, que tenham paciência com os professores. Sabe? Tem paciência. Porque os meninos vão voltar, meu, foguetado. Eu cobrei da secretária municipal de educação, porque a gente não pode prejudicar esses meninos, primeiro de tudo, e segundo, a gente não pode fazer com que o professor pague o preço de uma pandemia. Não tem jeito, eles não tem jeito. Como que faz? E outro, um professor, Carlos, que ganha o piso salarial. Se ganhasse o teto, mas não, eu não conheço, e aí tem alguns acompanhando aqui, às vezes se conhecer pode me corrigir, eu não conheço um professor da rede municipal que trabalha só na rede municipal. Tem 2, 3 empregos para complementar a renda. Então, é ele que nós vamos sacrificar? Não. Isso para mim é herói. Agente de saúde é herói? Professor também é. Desculpa falar assim dos meus, não, mas também concordo demais. Concordo demais. Então, assim, acho que é isso. É ter calma, paciência e voltar com segurança para os alunos, segurança para os professores e qualidade no ensino. Porque o principal para qualidade, que é o fator humano, Viçosa é 10. Voltou. Tem mais uma aí? Então, tem 2 perguntas que complementam a sua. Eu devia ter feito antes, né? Eu que errei a ordem das perguntas sobre os bairros mais... Tá pensando na minha, né? Tá pensando aí acho que complementa. O Felipe Ladeira, ele traz uma pergunta, acho que é mais local, né, do bairro dele. Ele fala o seguinte: não sei se você sabe sobre a falta de saneamento básico em parte da Vicentina Quintão de Barros, no bairro Santa Clara. Quais são as medidas que estão sendo tomadas ou se não tem nenhum projeto?
E aí, vou descer, Camila Lopes, ela pergunta o seguinte, sabe, o que você pretende fazer com os bairros mais carentes de Viçosa? Bairros abandonados como as Coelhas, sem assistência e visibilidade, onde o povo só é lembrado de 4 em 4 anos. Acho que meio que complementa a sua pergunta. É o Felipe e a Camila, né? Felipe e a Camila. Então, primeiro mandar um abraço tanto para o Felipe quanto para a Camila. O bairro Santa Clara, gente, assim como as Coelhas, são bairros que sofrem muito com a falta de infraestrutura. Então, o Felipe está fazendo uma afirmação de quem vive esse problema no seu dia a dia, tá? E ele está corretíssimo, não tem saneamento básico. Tem algum projeto para fazer lá, Felipe? Infelizmente, não. Olha, com tristeza que eu falo isso. Ah, mas por que você não faz então, sabe? Porque como vereador eu não posso. É importante a gente falar isso, Carlos, que o vereador, ele não pode fazer nenhum projeto que acarrar... Ixi, garrou. É isso aí, que dê... Nossa, professor sabe falar, não, professor de vez em quando engraça. Que leve ao Poder Executivo gasto, tá? Então, assim, chega a campanha, a gente vê os vereadores falando, eu vou construir, não sei o quê. Só se for pedreiro, pegar com o dinheiro dele e construir. Eu acho que é ótimo. Agora, enquanto vereador, infelizmente, todos os projetos que passam pela Câmara, eles não podem acarretar gastos para o Poder Executivo, tá? Então, ô Felipe, para mim, porque é redundante falar saneamento básico. Então é o básico. É o básico. Não dá para você não ter água tratada, coleta de esgoto nos lugares, porque isso pesa aonde? Lá na porta do hospital, lá na saúde. Então já emendando aí com a sua pergunta da saúde e falando com o Felipe o seguinte, Felipe, eu acho que é básico, não tem que ser nem promessa, compromisso de campanha, tem que ser atitude. Então, infelizmente, eu queria muito aqui te trazer uma notícia boa, mas eu não vou ser mentiroso com você, porque para hoje não tem. Agora, no meu pensamento, se eu tivesse hoje em outro lugar, não ser na Câmara, vamos falar então assim, rasgado, se eu fosse o prefeito de Viçosa, essa reclamação não ia passar por mim não, porque o saneamento básico a gente tem que fazer. Aí leva para as Coelhas também. Sabe, é muito bonito a gente falar, Coelho é um conjunto habitacional, a pessoa saiu do aluguel, tem a casa própria, isso é lindo. Eu acho que só quem já viu, e eu já tive essa felicidade de ver uma cerimônia de entrega de casa popular. Na hora que a mãe de família recebe a chave ali, gente, nome aquilo de encher o olho de lágrima. Porque deve passar a vida inteira na cabeça dela. Eu estou saindo do aluguel, vou ter o meu cantinho para criar minha família. Isso é bonito demais. Mas não dá só para você entregar a casa ali e falar que a pessoa se vira. Então, primeiro que a gente tem que pensar na infraestrutura daquele lugar. E não ficar só nessa conversinha de político, promessa para cá, promessa... Porque eu lembro quando as Coelhas foi inaugurada. Eu lembro perfeitamente. E qual que era a conversa da prefeitura à época? Vai ter escola, vai ter posto de saúde, vai ter saneamento básico. Cadê, gente? Desde quando vocês estão lutando para assaltar aquela ladeira, vamos chamar assim, principal, e não tem. E aí quando chove o ônibus não pega. Então assim, eu vou trabalhar para a gente não ficar colocando coisa megalomaníaca na cabeça da população. Eu acho que a gente tem que colocar coisa concreta. Então, coisa concreta é ter saneamento básico, é ter rua, calçada, é você ter transporte público de qualidade, é você ter creche, que é importantíssimo, é você ter escola, e aí eu vou chegar na saúde que você me perguntou, cara. Para mim, pelo que eu estudo, e eu modéstia à parte, eu gosto muito de estudar, porque eu acho que, às vezes a gente fica só no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, mas o que pode ser concreto? Qual a experiência de outros lugares que foram exitosos, foram bacanas, que a gente pode trazer para cá? E a grande maioria dos estudos de saúde falam da atenção básica, da atenção primária. O que é isso? É o posto de saúde. A gente chama de posto de saúde e tal. Hoje o nome correto é UBS, Unidade Básica de Saúde. Mas tem que funcionar. Você tem que ter um médico ali, e aí vamos ser honestos, Viçosa melhorou isso. Porque o médico ficava 2 horas no posto de saúde e ia embora.
Hoje está tendo, claro que eu sei, gente, que tem lugar que ainda fica 2, 3 horas, mas está tendo uma fiscalização maior para o médico cumprir as 8 horas dele. Então você tem que ter um médico 8 horas, tem que ter um técnico de enfermagem, uma enfermeira, os agentes comunitários de saúde que conhecem a população daquele bairro. Eu sei onde o Riverson mora, eu sei onde o Felipe mora, eu sei onde o Carlos mora, o Sábio mora, eu sei se tem histórico de doença naquela família. Então fazer essa atenção básica, ela resolve muito dos nossos problemas. Ela desafoga os hospitais, só que ela não resolve tudo. Aí pra mim, Carlos, na sua pergunta, o maior problema da saúde de Viçosa hoje é o que a gente chama de atenção secundária. É na hora que você vai fazer a consulta lá no posto de saúde, você é super bem atendido, o médico te pede para fazer um exame. Esse exame garra na prefeitura 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Não pode. Porque aí aquele atendimento primeiro que você teve, que foi ótimo, não valeu de nada. Então eu acho que tem que melhorar é ali. Como você disse, nós estamos na pandemia, nós temos que ter mais leito de UTI, nós temos que ter mais respiradores, nós temos que ter condição, se Deus me livre, alguém precisar disso. Mas isso vai passar. Isso vai passar. Agora, o exame, a ultrassonografia, a ressonância não vai passar. O raio-x não vai passar. O exame de vista não vai passar. Porque isso nós vamos continuar precisando. Entendeu? Então eu acho que o que Viçosa precisa na área da saúde é esse investimento pesado no que a gente chama de atenção secundária. Porque aí se você tem a atenção primária e a secundária funcionando bem, você desafoga o hospital, você desafoga a urgência, que é a terciária. E aí é claro que nós nunca vamos ter, infelizmente, um sistema que funciona redondinho, sem problema e tal. Mas nós vamos diminuir isso. E aí a Coelhas merece isso, o Santa Clara merece isso, o Bom Jesus merece isso. Não é só a policlínica do centro. Não é só a de um bairro que tem uma condição melhor, entendeu? Por quê? Porque todo mundo paga imposto. Porque a política tem que servir primeiro a quem mais precisa. Então eu acho que se a gente adotar esse caminho, que não é difícil, porque o caminho difícil é aquele discurso do político, eu vou fazer 4 hospitais, eu vou fazer 20 escolas. Não, modéstia à parte, sinceramente, só não precisa de mais um hospital, só precisa ter as UBS funcionando bem, o sistema secundário funcionando bem, que aí esses 2 hospitais eles dão conta. Então não é coisa megalomaníaca, é coisa que dá para fazer. Então, olha você ver, ele tá... Vai pegando aí, tá, Risa? Eu entendi direitinho, e realmente é verdade. Tem uma pessoa comentou comigo, sabe, que quando o pai dela, o tio, agora fugiu, fez o primeiro atendimento ali, aí pediram o exame para ele, não lembro qual exame, mas quando chegou a liberação do exame, morreu, tinha morrido já. Infelizmente, não é a primeira vez que eu escuto isso. Acontece muito. Infelizmente. Então, o homem tinha falecido. Então, esse atendimento secundário realmente precisa um pouco de atenção mesmo, um pouco de atenção. Ele falou da educação, né? Já que a Fernanda pulou na minha frente, por favor, me ajuda aí. Ele falou da educação e falou um pouco da saúde. Não dá para tratar de muita coisa, porque nosso tempo é curto. Então o que você vai ter que fazer? Como ele já disse que é pré-candidato, fica de olho no sábio. Não tem olho vivo na palavra? Olho vivo no sábio. Entendeu? Jovem, com ideias, sabe? Ousado. Entendeu? Você percebe na fala que tem tesão no negócio, que gosta do negócio, que nasceu para isso. Então a gente precisa renovar, galera. Precisa renovar. Cuidado com a política velha. Tá na hora do novo. Tá? Tô fazendo campanha, não tô? Eu acho que você está indo muito bem. Mas pode deixar que, se Deus quiser, nós vamos conseguir outras pessoas, sabe? Vão vir outros aqui, claro. outros pré-candidatos, claro. quiçá candidatos, não sei. Claro. Né? E nós vamos encher a bola dele também. Tem uma pergunta mais ou menos sobre essa política velha. Posso? Pode, a política velha, ó. É mais ou menos isso. Ou a velha política. Ou a velha política, Fernanda Oliveira. Ela perguntando, sabe, como você pretende vencer as burocracias e dificuldades que o próprio sistema político, advindo de antigas gestões e situação do município impõe para... Pera aí. Não tá sabendo ler, não. Eu que não tô sabendo ler, pessoal. Vou ler de novo. Tá me atrapalhando, vai. Rebobina aqui. Como você pretende vencer as burocracias e dificuldades que o próprio sistema político,
advindo de antigas gestões e situação do município impõe para implementar tudo isso que você está falando? Olha só, excelente pergunta da Fernanda, porque aquilo que eu falei no começo, que às vezes você entra lá achando que vai fazer as coisas, e o próprio sistema, o que ela chama muito bem de burocracia, ele te garra, e ela tem razão, tá? Só que isso que eu tô falando, Fernanda, já era para acontecer. Isso que eu tô falando, a burocracia, na verdade, ela já exige. Você ter uma atenção secundária de qualidade, você ter uma valorização dos professores, isso precisa de vontade política. Ela tem total razão que tem alguns instrumentos, algumas ações que burocracia garra. Por exemplo, você vai acionar um projeto, tá? Um recurso do governo federal. Você tem um monte de burocracia para vencer. Você precisa do projeto, você precisa do orçamento, e precisa mesmo, para evitar até a falcatrua. Né? Você precisa disso tudo. Agora, isso que eu falei é muito mais vontade política do que vencer a burocracia. Por exemplo, salário de professor. Sabe o que precisa para aumentar o salário de professor do município? Uma canetada. Precisa de vontade política, orçamento. Eu tenho dinheiro para isso? Tem, então eu vou dar. Sabe o que precisa para você aumentar o número de exames no município? Uma canetada e orçamento. É claro, gente, tudo isso depende de orçamento. Eu não vou aqui também falar que é a coisa mais fácil do mundo, tem dinheiro para tudo, mas como eu falei, isso é o básico. Não estou falando de construir um aeroporto em Viçosa, Carlos. Não estou falando de construir 4 hospitais, de construir, sei lá, rodovia em Viçosa. Não é isso. É da pessoa que tem que fazer uma cirurgia de catarata, ela conseguir fazer o exame. Isso é demais? É o professor ter um data show na sala dele para trabalhar, isso é demais? Então, às vezes, eu até penso, eu não estou pensando muito pequeno. Mas será que você não está pensando muito pequeno, não? Eu acho que eu estou pensando, a princípio, o necessário. E não dar um passo maior que a perna. Ah, mas isso aí só não vai... Isso melhora a vida das pessoas. Eu acho que é isso que nós temos que pensar. O que a população quer é o básico, né? É o dia a dia, sabe, Ribas? É você sair de casa com tranquilidade. Ô, gente, você sair de casa com tranquilidade que seu filho, que sua filha está numa creche de qualidade, que vai ter refeição na creche, e que, olha só, e que essa refeição veio lá da agricultura familiar dos nossos produtores rurais e que está sem veneno. E que você pensar, só de eu saber que meu filho faz 4, 5 refeições na creche, com comida de qualidade, eu não vou precisar preocupar tanto com a saúde, com o pediatra dele, eu não vou precisar preocupar tanto com desnutrição, com obesidade infantil. Isso é pedir demais? Eu não acho que é. E aí você vai me falar que Viçosa não tem condição de levar comida sem veneno da agricultura familiar para a escola municipal, para as nossas crianças, fruta, legume, verdura. E aí você tanto cuida da saúde da criança, a criança saudável, o raciocínio dela, a parte intelectual desenvolve muito mais, é óbvio, e você dá emprego e renda lá para o agricultor, lá para a agricultora, para quem acorda 4 horas da manhã para fazer a comida chegar na nossa mesa. Eu acho que isso é valorizar as pessoas, sabe, Carlos? Eu penso nisso. Eu acho que a política, ela serve para exaltar a vida humana, que é o maior bem que nós temos. Se você não viver bem, se você não tiver tranquilidade para conduzir a sua vida, a sua família, os seus vizinhos, que valor que tem a vida? Para quê? Não, conviver? Para quê? Não consegue conviver? Não dá. Então, assim, eu penso muito nisso. Sempre que as pessoas me perguntam de política, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o dia a dia. É o dia a dia mesmo. É o ônibus lotado, é o trabalho, que as pessoas precisam trabalhar, precisam ter renda, é a creche, é o posto de saúde. Eu penso, por último, no hospital e primeiro no posto de saúde. Eu penso, por último, na nova rodoviária e primeiro no ônibus passando no horário certo, sem estar lotado. Entendi. Aí a pessoa fala, mas tem que ter Wi-Fi no ônibus. Que ótimo que tiver. Que ótimo. Eu acho que tem que ter mesmo. Agora, imagina você passar sem atraso e você podendo sentar para chegar sem chegar no trabalho cansado.
Então, assim, a gente faz isso primeiro. Vamos cuidar disso primeiro? Depois vamos sonhar, porque nós temos que ser ambiciosos também. Lógico. Sabe? Ó, a gente não pode parar no tempo, não. A ambição está presente na gente e com limite, ela não faz mal para ninguém. Se você não quiser derrubar o outro, faz mal para ninguém. Mas eu acho que a gente tem que cuidar da casa da gente melhor, primeiro. Entende? Nós falamos aqui, ele já falou da saúde, falou do saneamento básico. Eu quero entrar numa área com você aqui, nosso tempo só o Senhor Jesus. Quero entrar na área com você, que é segurança. Segurança. Teve uma época em Viçosa, que não sei se foi num mês, 37 assassinatos. 37 assassinatos. Eu fiquei horrorizado. Toda semana, 2 num dia, aquele negócio, foi aquela coisa horrorosa. Capela não fechava, sabe? Você tem algum... Só um minutinho. Ô, gente, só pra você entender uma coisa. Nós estamos no campo das ideias, tá? Porque, infelizmente, algumas coisas que é nosso direito, parece que tem muitas pessoas que não acham que é dever deles fazer por nós. Entendeu? Então, nós estamos trabalhando no campo das ideias porque ele ainda é pré-candidato. Então é no campo das ideias, tá? Eu vou fazer essa pergunta para ele. Você tá aí na sua casa aí agora, nas Coelhas, no Cantinho do Céu, na Camari, onde for, você tem direito à segurança. Você tem direito de poder sair de sua casa em segurança e voltar em segurança. Entendeu? Só que não é só dele, porque é do estado de Minas, não tem guarda municipal. Tá entendendo? Por enquanto. Aí vai a pergunta. Você não acha que tá na hora, não, sabe? De ter uma guarnição municipal? Olha só, falar honestamente, não sei, tá? Quando eu não sei as coisas, eu não tenho problema de assumir, não, tá? Eu acho que uma guarda municipal teria prós e contras. E por que eu não sei? Porque, para mim, o maior problema de segurança não é falta de polícia, não é falta de guarda municipal, são as coisas que permeiam isso. Você lembrou muito bem aquele ano trágico aqui em Viçosa, aqui do nosso lado, nós estamos no Cantinho do Céu, era aqui no Morro da Coruja, foi boa parte daqueles assassinatos. O que foi aquilo, Carlos? Era jovem matando jovem, era negro matando negro, era morador periférico matando morador periférico. E por quê? Drogas. A grande maioria daqueles assassinatos, não sou eu que estou falando não, tá? Teve investigação da polícia e viu que foi acerto de contas de drogas. Então, como que a gente combate as drogas? Só deixando as pessoas se matarem? Eu acho que não. Precisa da polícia? É claro que precisa. É saúde pública, não é, sabe? Agora, precisa da polícia, precisa da infraestrutura dos lugares. Eu vou falar aqui, tem gente que acha até bobagem. Iluminação faz parte de segurança pública. Então a gente precisa de rua iluminada, mas a gente precisa mais que a gente precisa de dar ocupação para essa juventude que está na droga. E ocupação eu falo em 2 eixos. O primeiro é emprego. Então se você me falasse assim, sabe, o município tem um recurso, vamos chutar lá, tá 1 milhão. Você pode ou montar uma guarda municipal ou fazer um programa de primeiro emprego para a juventude, onde você vai gastar esse 1 milhão dando... vamos dizer assim, apoio financeiro para as empresas contratadas. Ou o que a gente chama de renúncia fiscal. O que é isso? A empresa ela tem um imposto para pagar, mas se ela contratar um jovem aprendiz ou fazer um programa de primeiro emprego, ela diminui aquele imposto que ele tem que pagar. Eu vou preferir dar um emprego do que fazer uma guarda municipal, por exemplo. Porque eu acho que muito desses jovens que entram para o caminho do tráfico, da droga, é falta de escolha. Porque não vem na minha cabeça, cara, você ter uma escolha, é porque eu quero levar uma vida tão perigosa, sabendo que seu vizinho ali às vezes foi assassinado com 14 anos, com 15, que você não tem seu pai, que infelizmente você perdeu para essa guerra. Então eu acho que se a gente tiver um caminho é esse, é emprego para a juventude. É porque é aquela menina que trabalha o mês inteiro e no final do mês chega e pode comprar um tênis novo. Pois foi fruto aqui, do meu trabalho, não precisei fazer nada errado para eu ter um tênis maneiro aqui da moda, entendeu? A autoestima da pessoa vai lá em cima, isso eu acredito. E a segunda é o caminho que você conhece muito bem, que a gente se conheceu assim, que é o do esporte e da cultura.
É botar a molecada para jogar bola, para jogar vôlei, para praticar. Eu e o Carlos também já fizemos Muay Thai junto. Muay Thai. Para praticar esporte. Já tem um bocado de chute nela. Pesado, tá? Inclusive. Dispensar essa adrenalina da juventude, entendeu? Porque o esporte e a cultura traz uma disciplina para a pessoa que é uma coisa muito grande, é impressionante. Calma. E aí você vai pensar 20 vezes antes de entrar em coisa errada, entendeu? Então, assim, é claro que o problema da segurança passa por polícia, é óbvio. Só que a polícia, como você bem disse, é uma atribuição do governo do Estado. Que eu acho que o município pode fazer é criar condições de infraestrutura melhor, é você ter uma rua iluminada, é você ter uma praça que vai ter uma quadra de futebol e que a pessoa vai jogar, vão brincar, o traficante vai pensar 20 vezes antes de ir ali. Pô, ali tem movimento, eu não quero me expor e tal. Eu acho que isso a gente consegue combater a segurança. Melhorou um pouquinho, né? Porque esse ano que nós estamos falando, se eu não me engano, foi 2016. Não vou saber não. Acho que foi 2016. Então, assim, já deu uma melhorada. Mas, infelizmente, o problema maior é da gente não se sentir seguro. Eu acho que quem está nos vendo aí, não, é o que você falou, não sai de casa e fala, não, eu estou completamente seguro. Não tá. E quanto mais para a periferia, infelizmente, menor essa sensação de segurança. Mas é por quê? Porque as políticas públicas, que é o tema da nossa conversa, chega menos lá. Muito menos. Na hora que chegar mais lá, acho que a segurança também chega. Entendi. Eu tenho que discordar do Sábio. Fica à vontade. Tem que discordar. Sabe, sinceramente, você não pode falar. Não é que você não pode. Você pode falar, mas eu acho que você não deve falar. O que eu vou falar agora, você não deve falar. Mas a minha opinião, humilde opinião, vale uma coisa assim que você vai entender o que eu estou falando. Hoje em dia, os jovens, homens, adolescentes, e muitas mulheres também, senhores, o povo, a geração de hoje, sabe, se preocupa menos em viver. Nós vamos discordar mesmo. E sim como se vive. Entendeu? Ostentar. Ostenta-se tudo hoje. Bonés, bijuteria, joias. Mas o que tem mais sido ostentado? O corpo. Então o jovem está menos preocupado com as outras coisas. Aquilo que a gente preocupava com o esporte. Eu tô falando isso aí. É porque o que eu vejo. Tem gente que larga emprego para viver de tráfico. Mesmo sabendo que é cadeia ou cemitério. CC. Não dá. Mesmo sabendo. Então o povo está preocupado não em viver, mas sim como se vive, sabe? Você tem boa iluminação. Você tem, vamos lá, num campo dos sonhos, uma quadra de esporte, uma quadra de, sabe? Mas o caboclo que vende a droga, não estou falando do traficante, não. Estou falando do que leva a droga, o que vende a droga. Ele não se sente receoso em ir. Sabe por quê, sabe? Porque não tem polícia toda hora. Pode estar iluminado o que for. Você vai naquela praça ali, antigamente, ia lá, prostituição e tudo mais. Então, quando eu falo para você da guarda municipal, é porque quando você... Olho vivo. Se tem um olho vivo lá, acabou ficando mais receoso. Inibe muito. Então, na minha opinião, discordando da sua, mas respeitando muito a sua, o que ele falou é sensacional. O primeiro emprego é tudo. É tudo. Eu acho que quanto mais olhos de autoridade, mais receio. Na minha opinião. Sabe, eu acho que o caboclo vai pensar duas vezes em ir ali. Fala assim, não, a polícia está passando toda hora, não vou lá não. Vai me dar geral, sabe, vai me pegar. É o que eu penso, sabe? É o que eu penso. Mas respeito muito a sua opinião e acho que, tendo 1 milhão, eu sendo o prefeito de Viçosa, tendo 1 milhão e podendo criar, eu criaria, na minha opinião, essa guarnição municipal. Eu criaria. Eu acho que é um debate super interessante e a gente não precisa concordar em tudo, não. Eu acho que é isso. Do jeito que você fala, eu já começo a pensar outras formas. Ainda, honestamente, se fosse hoje, eu teria dúvidas, igual eu falei que teria.
Também falei que precisa de mais polícia. A polícia tem que também outra polícia, uma polícia que saiba lidar mais com a comunidade. Infelizmente, a gente sabe que não é todos, claro que não, a gente vê casos de abuso policial, isso é muito grave também, mas eu continuo achando, respeitando a sua opinião, Claro. que se a pessoa tiver um emprego de qualidade, se ela saber que aquilo ali depende do sustento da família dela, que ela consegue ter uma vida confortável, não precisa de ostentar também não, isso aí eu concordo com você plenamente. Mas uma vida de qualidade, uma vida decente, que ela possa proporcionar. O que uma pessoa quer? Eu penso muito assim. Você quer proporcionar para os seus uma vida melhor que a sua. Com certeza. Você já é pai, eu não sou ainda. Eu não te perguntei isso, mas eu tenho certeza que o seu sonho é que seu filho tenha uma vida melhor que a sua. Com certeza. Então eu acho que se a pessoa tem um emprego, ela tem uma saúde de qualidade, ela tem uma educação de qualidade, é claro que tem as exceções que vão tentar encurtar o caminho. É o que você falou, é CC. Mas, eu vou ganhar ali mais rápido, mesmo correndo risco. Mas eu acho que a grande maioria da população ainda optaria pelo caminho mais honesto, que é o caminho do trabalho. Isso aí, esse aí tem fé. Gostei. Tem muita. Gostei. Fé, não fé na humanidade. Muita. Como é que a música fala? Seja? Tem uma frase que eu odeio, pra te falar a verdade. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto dos meus cachorros. Você já ouviu isso? Não, isso aí não, tá por fora. É isso, gente. Aí Não. cadê? Meu gato passou, já viu já. Né? Eu gosto muito do meu gato, eu gosto muito de gente. Eu acho que a gente tem que ter fé na Não é humanidade. possível, gente. Nem todo mundo é assim não, hein? Pelo amor de Deus. Hoje tem mais algum legal aí? Nossa, tem um monte de coisa, gente. Hoje vai mandar, É desculpa, até difícil, tá? Tá, ele vai mandar um bem legal, quer ver? Um bem legal. Matheus não comentou nada. Tem muita gente Comentou. vendo gente aí. Tem. Olha, coisa boa. Agora tem menos, né? Agora deu 25 ao 25, vivo. já ali. tem mais. Tá ótimo. Mas tem uma turma aí que eu vou te contar, né? É. Fala aí. Ó, Mário Lúcio. Mário Lúcio é meu tio. Ô tio, vamos tio. Mário vai te arrebentar. Não, ele tá comentando, na verdade. Ele tá comentando. Ele tá Ele falou que a comentando. melhor política de segurança é a atenção aos jovens e geração de renda. Parabéns, Sávio. Concordo com o Mário Lúcio. Seu tio. Tem uma pergunta da... Se fosse o outro falando. É. Não, você mandou bem. Vamos Então tá bom. A Marisa Barleto, Marisa tá aí? É. Beijo, Marisa. Ela comentou o seguinte, que fechou a Casa das Mulheres, né? Que ela comenta que foi uma atrocidade na atual prefeitura. E ela pediu para você comentar um pouquinho sobre a Casa das Mulheres, esse fechamento. Claro, posso? Claro, manda ver. Primeiro, beijo pra Marisa, Marisa. tá? Marisa é ex-professora da UFV aqui, aí aposentou, agora tá lá em Ourinhos, que é a cidade dela, lá em São Paulo, mas morou em Viçosa em mais de 30 anos. E Marisa! nunca tive Prazer. aula com a Marisa, mas eu falo que é uma das professoras da minha vida. Porque, Carlos e Riverson, a Marisa sempre teve essa pauta do direito das mulheres. E eu acho que é uma coisa que nós temos que aprender muito ainda, nós homens. Temos que aprender muito ainda sobre o direito das mulheres. O programa Casa das Mulheres, ele é do ano de 2010, uma iniciativa de um grupo da universidade chamado NIEG, Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero. E a Marisa era uma dessas coordenadoras. O que era a Casa das Mulheres? Era um lugar que prestava atenção, principalmente uma atenção jurídica a mulheres vítimas de violência. E qualquer tipo de violência, tá? Quando a gente fala de violência contra as mulheres, a gente pensa primeiro em estupro, que é uma violência terrível, mas também violência física, violência emocional, moral. E aí as mulheres de Viçosa, pelo trabalho da casa, sabiam que ali era um ponto de referência. E mais do que as mulheres saberem que é um ponto de referência, que é importantíssimo, é aquela questão que a gente falou da inibição. Os homens agressores de Viçosa sabiam que existia um mecanismo público que ia orientar as mulheres e que essa violência deles podia ter consequência, como devia ter, né? Toda violência tem que ter consequência. Legal, obviamente. E aí é um convênio entre a prefeitura e a Universidade Federal de Viçosa. E esse convênio, geralmente, ele é de 2 em 2 anos. E o último convênio, ele foi agora, ele se encerrou agora no mês de março. Posso estar errando a data aqui, mas se eu não me engano, dia 2 de março, é 2 ou 4 de março. E a prefeitura não renovou o convênio.
E a prefeitura não renovar o convênio, além de ser um total absurdo, é uma violência contra uma política pública para as mulheres. Nós estamos falando de política pública. Então era um lugar que prestava toda a assistência às mulheres. Além de ter também um recurso de estudo, que a gente chama de observatório da violência, que é importantíssimo para as políticas públicas, porque é fornecer dados. Porque a partir do dado, é quando você tem a coisa concreta, aí você pensa a política pública. Então a Prefeitura Municipal de Viçosa não renovou. Eu tentei, e as coordenadoras da Casa das Mulheres são testemunhas disso, que a gente fez reunião, reunião com o prefeito, com o secretário e tal, e era por coisa pouca, era por onde seria a sede, se podia ou não funcionar com outros programas. Então, assim, a Prefeitura de Viçosa errou muito nisso, muito. Quando eu cobro isso do prefeito, ele fala que ainda está em tempo. Mas de março até agora nós não estamos com serviço prestado. E vocês devem ter acompanhado, quase todos os jornais falam disso, que a violência contra a mulher nessa pandemia aumentou. Muito. Que é um absurdo, que a gente condena, então, mas que é mais necessário ainda a Casa das Mulheres. Né? Então, assim, agradecer a Marisa por ter feito essa lembrança e falar que isso tem que ser política pública de primeira hora. Porque a sociedade que a gente quer, ela não admite violência nem contra as mulheres, obviamente, que são as maiores vítimas, mas nem contra ninguém. Então, tudo que o poder público ele tiver que fazer para coibir, para denunciar, para acolher as vítimas, ele tem que fazer. E o programa Casa das Mulheres, Carlos, ele recebeu um prêmio nacional do Fórum Nacional de Segurança Pública. Elas foram lá em São Paulo receber, passou no Globo Repórter. Vocês devem ter visto, foi matéria do Globo Repórter da Globo, e a Prefeitura de Viçosa, por causa de bobeirinha, não renova um convênio desse. Aí dá não. Aí Vou chorar, né? Posso chorar? Repercussão nacional. Meu Deus, gente, me ajuda aí, gente. Me ajuda a te Nós ajudar. precisa das mulheres. Tem jeito, as mulheres saradas, curadas. O mundo, rapaz, vai se dominar por elas, não demora. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Para a mulher ser sábia, tem que ter a mulher. Aí o cara vai lá e maltrata a mulher. Porque tem homem que eu não sei o que passa na cabeça do caboclo. Sabe? É terrível. Mas vive maltratando a mulher. Por ser. Eu acho que o cara não é homem o suficiente para encarar outro homem. Ele vai pegar aquele que é mais fraco, aquele que é mais frágil, e acha que é dono da mulher dele. E acha que a mulher dele tem que fazer o que ele quer, ela é escrava dele, ela é isso, aquilo. Tem pessoas que. Tem mulher que sofre muito mais com assédio moral do que com se fosse levar um tapa. Sabe? Se tivesse levado um tapa, eu acho que ela preferiria ter levado um tapa. Então, aí a Casa das Mulheres está lá, recebeu um prêmio nacional pelo trabalho feito. E no momento quem mais precisa, agora me fala, onde que as mulheres vão recorrer? Elas vão correr para onde? Você acha que é fácil ir lá denunciar? Eu posso achar fácil, né? É só chegar lá e falar. Mas sob ameaça, e sabendo que a nossa justiça, infelizmente, não pune. Muito pelo contrário, deixa o cara impune. O cara pode voltar lá e fazer de novo. Entendeu? A maioria das mulheres que são assassinadas pelos seus maridos, ela já tem lá nas costas 3, 4 ocorrências feitas. Exatamente, a recorrência, é isso mesmo. Então, não é só assim. Por favor, sabe? E outra... Faça disso prioridade do governo. Mas isso cuide não das tem mulheres. Mas Cuide não das tenha mulheres. dúvida. E outra, vou estar cercado de pessoas, cara, que sabem fazer isso. Uhum. Porque uma coisa é o sábio aqui na boa vontade, você na boa vontade, receber uma vítima de violência. Nós vamos acolher, porque a gente não admite violência nenhuma. Outra coisa é uma pessoa extremamente preparada para aquela situação. E outra, é uma mulher. Porque a mulher ela vai se abrir muito melhor com a outra mulher do que comigo ou com você. É uma pessoa que é preparada, que sabe os protocolos a serem seguidos, que sabe quais os caminhos que você vai encaminhar aquilo. Isso é política pública. Então é necessário, que você falou. A grande maioria dos assassinatos, o que a gente chama de feminicídio, eles são casos recorrentes. E olha que dado triste, 70% da violência contra a mulher é feita por uma pessoa próxima a ela. Ou é um marido, ou é um irmão, ou é um vizinho.
30% só que é desconhecido. Então esse perigo, infelizmente, ele está próximo. Agora, ele vai acabar quando? Quando essas mulheres tiverem todas as condições de lutar efetivamente contra a violência. Eu quero fazer mais uma pergunta aqui, isso vai separar ali, nós estamos no tempo, gente, perdoa. Tá, tá muito bom, você tem mais uns minutinhos rapidinho? Pode só precisar. Olha só, gente, é porque eu tenho que entrar nessa área. Todo domingo eu bati no futebol, sou bom não sou bom. Mas eu jogava, gostava de jogar futebol, sabe? E tá fazendo uma falta, tá fazendo tanta falta que eu nem sei se eu volto. Meu joelho tava tudo doendo, virilha, coluna, sabe? Porque sabia que ele tá ficando careca, então a idade chegou, já viu, né? Olha só, Sara, eu e você, nós dois aqui, como nós viemos de uma geração em que a educação física era educação física, sabe? Era legal, você ia para jogar futebol, você aprendia lá sobre futebol, você ia jogar o vôlei. É claro que não se compara. O Sábio, ele estudou o seu ensino médio, né? Ensino médio, não é verdade? O ensino médio foi no Colune. No Colune. Você fez, seu fundamental você fez onde? Coeducar e Gênesis. Então, ele sempre estudou em escolas privadas, né, particulares. Então é totalmente diferente da educação física dele lá, da que eu tive. Totalmente diferente. Mas mesmo assim, era muito produtivo, sabe? Era muito produtivo. Nós gostávamos demais. Nós ia lá para as quadras da UFV, sabe? Eram os alunos de educação física da UFV que davam educação física pra gente lá. Então era diferente de hoje. Era diferente. Assim como tinha ordem cívica, a gente cantava o hino nacional antes de entrar pra escola, tinha o ensino religioso, que eu acho que ainda tem, né? Não sei se tem ainda, mas tinha o ensino religioso. E tinha algumas disciplinas, tinha o coral, tinha teatro, sabe? Então a escola dava, te ajudava a enxergar um futuro, desde pequeno, que você quer ser, sabe? E para falar isso tudo que eu falei, que eu queria chegar só no esporte. Deve ter mais ou menos 10 anos que tá vindo um dinheiro de 1 milhão e não sei quantos para a construção de um estádio. Você pode me corrigir. Aí, pelo que falaram, parece que não tinha projeto, então o dinheiro voltou. Foi o que falaram, tá, gente? Eu tô falando que me falaram, eu não sei direito, mas parece que não tinha projeto, não tinha isso, não tinha aquilo outro, então o dinheiro voltou. Viçosa não tem um estádio. Não tem um estádio, não tem um campo, né? Estádio, não tem um campo. O campo da Rua Nova não é público, não é. É particular. O Coceiro é da UFV, né? Fala outro aí. Tem o 1º de maio lá em cima do BJ. Tem o 1º de vai lá, você já foi lá? Ah, claro. Então, tem o 1º de maio, tem o Estrela d'Alva, vai lá, Depreto, acabou. Barrinha. Tem Barrinha. Então Viçosa não tem. Viçosa não tem essa. Não tem. E nós sabemos que o esporte tira o jovem do crime. Tira mesmo. Tira o jovem do crime. Gente, esporte é educação. Você educa sua mente, educa o seu corpo. Você sabe, isso aqui não pode, que isso me maltrata. E você dá uma ambição pro rapaz. Ele vai dizer, gente, quem sabe eu vou jogar no Cruzeiro, né? Sabe, com toda essa experiência que você já tem 2 mandatos, 8 anos. Fora aquilo que você já traz de bagagem das escolas, que você viu, da educação física e tudo que o esporte te proporcionou. Fala pra mim, sabe, no básico, igual a gente está tratando no básico, o que você tem pro povo em relação ao esporte, a esporte no geral, não só futebol não, esporte? Isso é ótimo falar, porque eu acredito que o homem que eu sou hoje, eu devo muito ao esporte. Você lembra, você me apresentou aqui como um rival, a gente competia, Gélis, e aí, gente, eu nunca fui muito bom de nada não, eu jogava vôlei, basquete, 1,69 m, basquete, eu lembro. handball, peteca eu era bom, peteca eu era mais ou menos bom, o resto eu não era não, eu tava ali no time. Então, o que eu sou hoje, e aí nós falamos do Muay Thai também, tem 5 anos que eu pratico Muay Thai. WR, melhor da cidade, WR do Vagnão. Vagnão, seu cara, Vagnão, WR, vai lá, pode ir lá que lá é top. Isso me trouxe disciplina, me trouxe saúde,
me trouxe senso de coletividade, que eu acho que é o que falta muito pra gente. Então, o esporte, ele é uma questão básica também para nós, tá? O que a gente pode trabalhar? E aí, quando você diz muito bem que não é só o futebol, nós brasileiros, nós amamos futebol, é muito mais do que um esporte, é uma paixão nacional, nós temos que valorizar o futebol mesmo, mas tem gente que não gosta. Então você tem que proporcionar também opções de outros esportes. O primeiro lugar para praticar esporte, você já falou qual que é, a escola. E aí nós temos que ter nas nossas escolas o ambiente favorável para isso. E isso aí eu não vou criticar não, que está melhorando. Por exemplo, a escola lá do Laranjal está sendo construída, está demorando. Já era para estar pronto o ginásio lá, mas está sendo construído. O centro educacional tem um ginásio novinho. O Edmundo Lins tem um ginásio quase novinho. Mas né? tá usável. Isso, com certeza. Agora, o Anitta Schecker ali de João Brás não tem. Entendeu? Outras escolas também, a Pedro Gomide lá no Santa Clara, não tem. Então acho que ali é o primeiro lugar. O segundo é a gente fortalecer as iniciativas que já existem. Viçosa tem gente que tem escolinha de futebol, Viçosa tem gente que tem escolinha de tênis, Viçosa tem gente que tem escolinha de vôlei, Viçosa tem gente que tem escolinha de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, karatê. O pessoal tem um karatê muito forte. Já teve uma ginástica olímpica muito forte, levantamento de peso. Então eu acho que quando o poder público, Carlos, ele não pode absorver tudo, porque não dá para eu fazer quadra de tênis, ginásio de ginástica olímpica, pista de atletismo, quando dá tudo, você tem que valorizar quem já faz. E aí essa valorização é financeira também. Olha, Carlos, você tem um programa aqui, um projeto de futebol, quantos meninos você atende? É principalmente comunidade carente? É no contraturno escolar, que a gente não pode tirar o menino da escola? Vem cá, você vai ter um uniforme, você vai ter as bolas, você vai ter aqui uns coletes. Então eu acho que é incentivar isso. E como fiscalizar, sabe? Dá para fiscalizar, sabe por quê? Porque quando a população ela sente firmeza naquilo, ela própria fiscaliza. Então se eu falar assim, lá em São José do Triunfo, tem um projeto de futebol que tem dinheiro público ali. São José do Triunfo vai fiscalizar. Mas não tem essa transparência hoje, não. Mas aí a gente precisa de ter. Você sabe muito bem. Não, eu tenho umas ideias, Carlos, que é para usar as redes sociais para ter transparência. Não só nesses projetos, mas até nas licitações públicas. Vou te dar um furo aqui de um programa de governo. Eu acho que numa licitação pública, por exemplo, todas têm que ser transmitidas pelo Facebook. Todas. Todas. Eu não tenho condição de ir lá na prefeitura, liga seu celular aí que você vai ver o que está acontecendo ali. E tem hora que o bicho pega na licitação. Facebook. Podia ser também na reunião da Câmara ali, ó. A da Câmara já é. Já é? Já tá. Nunca vi. Tá no Facebook, tá? Mas licitação tinha que ser todas. E isso aí também, fazer umas blitz de fiscalização. Eu tenho um projeto social que recebe recurso da prefeitura lá no Bom Jesus. Eu vou chegar lá com o Facebook ao vivo aqui, ó, filmando. Se tiver tudo ótimo, perfeito, nós vamos bater palma, não, tá funcionando. Se não tiver, vai estar todo mundo vendo. E eu vou ter condição de direcionar aquele dinheiro para um projeto que possa aproveitá-lo melhor. Tá? Então eu acho, mas eu ainda acho que precisa dessa fiscalização mesmo, mas eu acredito quando a comunidade abraça. Eu acho que quando a comunidade abraça, aí funciona bem. Aqui no Cantinho do Céu, por exemplo, eu sei que tem uma iniciativa nesse sentido, não recebe dinheiro público, tá? Mas é ali no céu, privado, mas é com os meninos da comunidade. Todo sábado de manhã, você vê que a comunidade abraça. Então você tem que incentivar aquilo. Agora, uma coisa que você falou, que eu acho um absurdo, é Viçosa não ter um estádio municipal. E aí, longe de mim querer menosprezar nossas queridas cidades vizinhas. Eu nasci em Viçosa, minha família é toda de Teixeiras e Guaraciaba, toda. Então quem sou eu? Já vem ele humilhar. Quem sou eu para falar mal das cidades vizinhas? Não é humilhar não, é falar que como que as cidades vizinhas, que são menores de Viçosa. Eu não ia falar, Piranga. E tem... Desculpa, palacanenses. Amo vocês. Eu também adoro, eu amo. Agora, você vai no 1º de janeiro lá de Teixeira, por exemplo, é privado, tá? Mas é 10-0 em qualquer campo de Viçosa. Então isso não pode. E o que você falou tem razão, tá? Já veio um dinheiro uma vez.
Eu posso estar errando o ano, mas se eu estiver errando é pouca coisa. Foi 2006 ou 2007. Então, a única coisa que você errou, que você falou 10 anos, é um pouquinho mais, tá? Mas o município, ele não construiu o estádio porque ele não apresentou projeto. Aí se tem uma coisa que eu posso falar assim do fundo do meu coração, de maior tranquilidade, porque quando você é pré-candidato, quando você é político, você tem que pensar muito em falar, você não dá com os burros na água lá na frente. Mas tem uma coisa que eu posso falar com grande tranquilidade, é as pessoas que vão me cercar. Ô, gente, ainda bem, Deus me deu essa grande vantagem, eu estou cercado de muita gente boa, competente, dinâmico, sabe, altruísta, aquele cara que quer fazer e acontecer. E aí uma outra coisa, puxando um pouquinho para nossa sardinha, eu acho que essa nossa geração, ela tá cansada do mais do mesmo. Então eu acho que a nossa geração, cara, ó, é aqui, ó. Olha só, gente, vamos combinar. A questão é a seguinte, nós temos um prazo para um projeto aqui. Você fica responsável por isso, por aquilo, aquilo. Tem que me mandar mensagem com um croquis do projeto até tal dia, não sei o quê. Vamos ver aqui como que é isso fora de Viçosa. A gente consegue resolver muita coisa por isso aqui. Basta você ter dinamismo, não precisa ter preguiça para trabalhar e você ter vontade de fazer acontecer. Então, infelizmente, nessa época que a gente perdeu esse dinheiro, Viçosa ainda era um pouco administrada a partir, já conhece o bilhetinho do papel de pão? Ah, precisa disso aqui. Aí pega um papel de pão lá e escreve. Zé, Maria, fulano de tal, tá precisando de tal. Aí leva papel, aí bota no bolo papel de pão, aí você chega aqui, trem, não sabe onde que tá, aí você não sabe o que. Acabou, gente, acabou. Sabe, com todo respeito, eu sei que eram outras gerações, isso já foi assim mesmo, não é só em Viçosa. Acabou, as coisas são aqui e as coisas são transparentes, é aqui, é para todo mundo ver, fiscalizar e você abrir para participação e dar dinamismo nas coisas. Eu não consigo entender, desculpa extrapolar um pouquinho a sua pergunta, mas eu não consigo entender como que a gente não tem um aplicativo do SAAI que não vai falar a hora que o caminhão de lixo vai chegar na sua casa, que não vai te mandar uma mensagem falando que deu um problema no adutor e tal lugar e você vai ficar sem água. Para mim isso é inadmissível. A gente fala tanto de coleta seletiva. Modéstia à parte, eu fui um dos que mais trabalhei nessa cidade para coleta seletiva. Tá? A gente levou as duas associações de catadores aqui até Manhuaçu, porque lá funciona muito bem, mostramos para a prefeitura. Fizemos um trabalhão danado, deu uns 5 anos de trabalho. Aí se você pergunta para qualquer pessoa, da pessoa mais simples até o que cara rico, você acha coleta seletiva, reciclagem importante? A pessoa vai falar, acho. Aí por que não faz? Porque o poder público não incentiva. Então você pensa bem, se você tem um aplicativo de celular falando a hora que o caminhão vai passar na sua casa, se vai recolher o lixo convencional ou reciclado, e depois você vê o resultado disso. Você vê aquele lixo que você separou direitinho na sua casa, gerando renda para a família. E aquela família vivendo daquilo, vivendo de forma decente, honesta, melhorando o nosso meio ambiente. Aí você vai fazer na sua casa? Claro que você vai, eu vou, Rickson vai, e dá para você ver tudo por isso aqui. Porque quando você vê o resultado, você se sente mais incentivado. Poxa, não, aquele meu gesto mínimo de separar um lixo, levou felicidade para a família, levou comida para a casa. Então eu acho, sabe assim, eu fui no futebol, cara, no estádio, para falar isso. É para falar que hoje o tempo é outro. Hoje não é tempo de perder projeto, de perder recurso. Não, hoje o tempo é de agilizar as coisas, a velocidade da informação, a velocidade da administração pública não pode ter parado lá no século XX, não. E eu acho que a nossa geração tem muito a contribuir com isso. E as outras gerações têm a contribuir com outras coisas, obviamente. Eu nunca vou ter, você nunca vai ter a sabedoria de um senhor de 60 anos, de 70 anos. Nós temos que ouvi-lo. Mas vai chegar lá, né? Tomara que a gente chegue. Vai chegar, tá? vai chegando. A gente tem que ouvi-lo e proporcionar esse nosso dinamismo a favor dele. Eu penso um pouco assim. Ótimo. Agora, nós já vamos para o final aqui. O Riverson vai preparar, ou seja, nós vamos preparar só mais uma pergunta aí, tá? O sábio aqui, e eu tenho que fazer essa pergunta. Eu tenho que, na verdade, fazer esse comentário. Não sei se você sabe, claro que você sabe. Mas em Viçosa, nós temos um conselho de pastores, que é o COPEV.
que é presidido pelo pastor Carlos Santos. Tá? Pastor Carlos Santos, grande homem de Deus, mora no meu coração e não paga aluguel. E nós temos o COPEV. E eu faço parte do grupo. Então, uma das coisas que a gente tenta bater na tecla é sobre... É claro que já melhorou muito. Nós já temos o dia do evangélico, né? O dia do evangélico, que a gente celebra e que tem o apoio da prefeitura, tem a ajuda, pelo menos aí na gestão do Ângelo, ele sempre deu abertura, né? Para todos. Inclusive, eu acho que a lei do dia do evangélico é dele, se eu não me engano. Quando ele era vereador Isso mesmo. Então ele nos ajudou muito, ele abriu muitas portas para nós evangélicos. Sabemos também, grande sábio, que estamos crescendo. Hoje tem muitas mais pessoas que se dizem evangélicos hoje. Antigamente nós éramos lá 2% da população. Hoje nós somos 25%. Então a gente está, né? Para a glória de Deus, não estou menosprezando nenhum. O Estado é laico. Para mim, o Estado laico não existe. Mas, eles batem na tecla e falam que o Estado é laico. Mas para mim, o Estado não é. Isso pelo menos na lei é. Mas para mim, não é laico. Desculpa falar, mas para mim, não é laico. Na sua essência. Tá ligado? Na sua essência, para mim, não. Mas, puxando para o meu lado, sabe? Sabe? Muitas vezes nós somos abandonados. Sabe? Com liberações. Para a gente fazer os nossos cultos ao ar livre, sempre nos colocava, nos cambuteava lá pro canto, sabe? Não quero tudo para nós e não há nada para eles. O que a gente mais quer, seja nós evangélicos, católicos, espíritas, umbanda, aquele que é de bem, o que ele mais quer é igualdade, sabe? Igualdade. Ele quer ter a mesma voz que os professores da UFV, que os professores da rede particular. O povo quer ter a mesma voz que os advogados, que os juízes, que aqueles que são letrados. O povo quer ter voz. E o único dia, você que está me vendo aí e vai me ver ainda, o único dia em que você tem voz é no dia da eleição, no dia do seu voto. Então esse tem que ser o dia mais importante da sua vida. Tem que ser o dia mais importante da sua vida. Ter igualdade é o que a Constituição nos dá direito. Né? Igualdade em todas as coisas. Compreende? Você pode, pelo menos dar só uma passadinha assim, se no seu, vamos falar, no seu possível governo, vamos falar assim, no seu possível governo municipal, agora você vai mudar de legislativo para executivo, no seu possível governo. Você tem algum plano para que esse tipo de desigualdade, não somente financeira, desigualdade social, cultural, diminua? Seja evangélico, igual você já falou que respeita. Você tem algum plano para que isso aconteça? Para que todos tenham o mesmo direito? Seja no investimento às suas realizações, tipo o LGBT, o pessoal né, que fez lá, o pessoal do carnaval, entendeu? Então, você acha que isso aí pode acontecer nos governos? Você acha que teria condições da gente se equiparar a todos eles? Ter a mesma voz? Eu vou te dar uma resposta que você vai achar a resposta mais idiota do mundo. Vai lá, seja idiota. Sabe qual que é o plano? Seguir a lei. É porque você mesmo falou, na lei todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Então, olha só, tem que inventar roda nenhuma. Na hora que você liberar um alvará, na hora que você dar um incentivo financeiro, tem que saber se a pessoa é branca ou é negra, se é homem, se é mulher, se é evangélico, se é espírita. Todo mundo tem o seu lugar na sociedade. Sabe, cara, se você falar o Estado é laico, eu sou uma das pessoas que entendo, respeito que o Estado é laico, mas as pessoas não são. As pessoas, elas têm a fé, a crença delas, entendeu? E a gente tem que respeitar todas. É impossível alguém analisar uma condição, não só de Viçosa, mas do Brasil inteiro, sem considerar a importância que a fé e as religiões cumprem no dia a dia das pessoas. Nós falamos aqui muito de dia a dia. Pensa, você sabe muito bem, Lívia, você sabe muito bem, muito melhor que eu, o papel que a igreja de vocês cumpre no dia a dia de pessoa.
Algum poder público pode negar isso? Porque isso é negar um direito da pessoa. E isso é negar, às vezes, negar o direito da pessoa. Isso, às vezes, é você tirar dela o momento que ela se sente olhada, o momento que ela se sente respeitada, o momento que ela vê ali, ela está entre os dela, que ela se sente parte da comunidade, de um coletivo. E isso, as igrejas, e aí aqui eu não quero ser hipócrita, não estou falando só da sua, estou falando das igrejas, elas trazem para a nossa população, entendeu? Assim como os outros cultos, assim como as outras crenças. Então a gente, mais do que respeito, porque respeito para mim é o básico do povo, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Então a realidade é que o nosso povo é um povo de fé. Então o Estado vai atrapalhar a fé das pessoas? Não tem cabimento. O Estado tem que respeitar as diferentes fés. É isso que eu advogo, isso que eu falo, em todo quanto é lugar, com quem eu estiver conversando. Tanto é que eu converso com todo mundo. Por quê? Porque eu vejo em todo mundo pessoas cheias de bons propósitos. Quando eu vejo mau propósito, é independente do que é, aí eu tenho que me afastar. Agora, eu vejo essas pessoas cheias de bom propósito, você tem que incentivar isso. A gente tem que levar palavras, igual você, no olho vivo da palavra, a gente tem que levar a palavra de esperança, de amor, de solidariedade. Eu tenho uma tia, cara, que ela é teóloga. A minha família toda cristã, e eu tive a formação cristã. E aí eu ouvi essa tia muito falar, sabe? E ela é muito estudiosa, muita gente aqui de Viçosa conhece ela. Hoje ela mora em Belo Horizonte, mas morou a vida inteira aqui e tal. E aí ela falava que uma das grandes lições que a Bíblia levava para ela era quem estava em torno de Jesus. E eu ouvia isso com 7, 8 anos, e isso nunca saiu da minha cabeça. Falava, sabe, era o pescador, era o marceneiro, era a população que qualquer lugar que estava, reunia para ouvir a palavra, era quem quer ver dividido o pão, a multiplicação do peixe. Então eu acho que isso, na minha humilde visão, é uma palavra de amor e de solidariedade. E se você professa essa fé de amor e de solidariedade, independente do jeito que você processa, porque aí a gente tem que respeitar a individualidade das pessoas, é o recado que esse mundo da gente precisa. Então não estou querendo aqui fazer palavrinha bonita para tentar impressionar um ou outro, não. É justamente o que a gente segue, é o propósito que a gente tem na vida. E quem está na política, e aí pode pensar a política de várias formas, porque a gente também tem que, a mesma respeito da diversidade religiosa que a gente tem que ter, você tem que ter sim um respeito à diversidade política. Só que você não pode fugir do objetivo da política, na minha opinião. E o objetivo da política é proporcionar o bem às pessoas. Só que eu acho que às vezes é do caminho, você acha que é do outro, beleza. Mas se o objetivo final for proporcionar o bem, então eu levo isso, por exemplo, para as religiões. E aí eu vejo como vocês trabalham. Então eu acho que numa futura possível administração do SAR, além de uma isonomia legal, vocês vão ter que ter reconhecimento. Ótimo, é o que nós queremos, tá? Só mais um risco, senão vamos fechar. Vou ler aqui um versículo. Os comentários. Lê os comentários aí bem rapidinho. Tem muitos comentários, meu Deus. Deus bom, hein? Ó, Sabe, vamos terminar, tá? Fica tranquilo. Tá? Eu tô por conta. ó, Daniel Neves. Compartilha aí. Daniel Neves. Ele fala o seguinte: Sávio é a pessoa mais capacitada para governar Viçosa a partir de 2021. Não é político tradicional, não é filho de político, jovem, tem ótimas ideias, vereador atuante, não sai fazendo promessas, pé no chão. Obrigado, Daniel. Aí tem outras pessoas que, quando você falou sobre a Casa das Mulheres, fizeram alguns comentários. A Camila Lopes, ela falou que muitas mulheres sentem vergonha de chegar em uma delegacia comum e denunciar. A Carla Pacheco, ela fala que precisamos sim da Casa das Mulheres em Viçosa. A Rita fala que é um programa muito bom. A Carla pede para não deixar morrer esse projeto. Então a galera tá e aí dando os parabéns aí para esse trabalho que foi, né, da Casa das Mulheres. Show de bola, show de bola. Aí, para fechar,
Né? O Sábio vai dar mais uma palavra, Sábio, você faz sua campanha. Não. Pré-campanha. Pré-candidato. Fala quem hoje, pode falar à vontade. Não, eu quero agradecer, senhor. Só um minutinho. Claro. Peraí. Que eu quero deixar uma palavra aqui, é pra você, sabe? Opa. Essa aqui, olha você ver, Deus, tá na palavra de Deus, é um conselho de uma mãe para um rei. O nome desse rei é Lemuel. O conselho de uma mãe para um rei. E aqui eu quero deixar para você um conselho de Deus para você. Beleza? Político. Político sábio, tá bom? Tô falando pro homem sábio, pro político sábio. Tá escrito assim, lá em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 8 e 9, versículos 8 e 9. Tá escrito assim, ó, Provérbios 31, versículos 8 e 9. Tá escrito assim, sabe, ó. Abre a tua boca em favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente, defende os direitos dos pobres e necessitados. Esse é o conselho de Deus para todos os que nos lideram, que são autoridades sobre nós. Primeiro, como é que chama? Primeiramente, eu e você, nós devemos orar pelas autoridades constituídas, porque todas as autoridades constituídas foram constituídas por Deus. Todas. Deus permitiu eles estarem lá. Então, quando o povo não ora, quando o povo não clama por eles, o povo é oprimido por eles. Entendeu? Você precisa orar. Depois você lê lá em Tito, no capítulo 2, versos 2 e 3. Depois você lê lá. Está escrito isso lá. Devemos orar pelas autoridades constituídas. Devemos orar, clamar, povo de Deus, para de reclamar, para de murmurar, para de amaldiçoar, para com isso. Ore por eles, abençoe eles nas suas orações, libere palavras de bênção sobre a vida deles e eles serão bênção, porque a palavra tem poder. Tem poder, o cara pode não valer nada, mas você é uma bênção, rapaz. Você é bom demais, seu cara, você vai ver, Deus está por sua vida, ora por ele. E a palavra que Deus deixa para cada um, hoje em especial para você, sabe, é essa. Nos represente, pai. Nos represente. Continue pensando assim como o povo pensa. Continue olhando as nossas necessidades. Em primeiro momento, muita gente pensa que político, o cara entra na política do dinheiro. Você está muito enganado, não vale a pena. Se o cara não tiver desejo, não tiver vontade, não tiver tesão naquilo, não for para aquilo, ele sofre. E o dinheiro não paga o que ele sofre. Não paga, gente. Não paga. Então, se o cara está lá e ele é trabalhador, nós vemos aqui um pouco do Sábio falou, das coisas que ele entende como sendo prioridades para um possível governo, para alguém que queira governar, as minorias, a periferia, sabe? Descentralizar um pouco a política. Então, sabe, seja isso para nós, sabe? Seja o que a Bíblia está falando para que você seja. Isso aqui é um conselho de uma mãe para um filho, que o filho era rei. Então, um conselho de Deus para você. Sabe, nos represente sim. Represente a todos, na verdade. Aqueles que votaram em você, seja que tem dinheiro, seja que não tem. Mas a verdade, sabe, é o que as pessoas que mais precisam de políticas públicas são aqueles que não têm política pública nenhuma em favor deles, cara. E esses são os que mais precisam, que não sabem nem o que é. A história do Felipe, sabe, a história da Camila, que nos contaram que não tem saneamento básico. São as pessoas que mais precisam. E eu te peço encarecidamente, meu irmão, não é para mim não, é por Viçosa, que é a sua cidade, sua mãe, sua terra mãe, sua terra natal, precisa, cara. Que as pessoas com pouca voz tenham voz através de você lá. E eu te dou o maior apoio, eu acho que você leva jeito pro negócio. Ô, Pastor Carlos, eu te agradeço muito. Eu acho que quando a gente ouve uma passagem dessa, como a que você leu, a gente sente mais propósito na política. Eu acho que você escolheu assim, acho que na verdade essa mensagem foi escolhida para trazer essa nossa conversa, quando a gente fala que a política é para todo mundo, mas ela é mais urgente para quem mais precisa. Então foi isso que a mãe disse para um rei: olhe para os necessitados, olhe para quem está desamparado, e a gente tem que olhar para eles sim. Sabe, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui no Facebook de vocês, na live de vocês, com você e com
com o Rivers e com todo mundo que acompanhou a gente. Eu queria falar que eu entendo esse olhar genérico que a população tem sobre os políticos. Eu entendo perfeitamente. Eu acho que, infelizmente, isso é fruto de muitos maus políticos que nós já tivemos durante a história. Mas eu queria pedir para a população para não desistir da política, para que quanto mais pessoas que você acredita, que você vê os propósitos, que você vê a essência, estando dentro da política, a política vai servir um bem coletivo. Muita gente me perguntou, Carlos, depois que eu ganhei a primeira eleição, se eu ia parar de dar aula. E a minha resposta, e eu falo aqui para estar gravado, que eu não quero política como meio de vida, não. Eu podia muito bem ter abandonado a minha escola, mas eu não abandonei porque o que eu estudei, o que eu me capacitei, o que eu acho que eu sei fazer bem na minha vida, é lá com o giz na mão, o quadro, meus alunos. Aquilo ali é o fogo que dá em mim, no dia a dia, para acender uma chama de um ânimo, de vontade de viver. Agora, eu percebendo que eu podia contribuir para além da escola, eu aceitei esse desafio. Nunca esquecendo as minhas origens, nunca esquecendo a minha profissão, nunca abandonando o que eu acredito, mas aceitando os desafios. Se eu quisesse hoje tentar virar um político profissional, eu disputaria a Câmara de Vereadores de Viçosa por mais 3, 4, 5 vezes. E eu escuto isso, sabe, cara? Então, assim, desculpa, agora eu tô até... É um desabafo, abrindo meu coração, assim. Porque eu escuto muito isso. Você é maluco. Se você for candidato a vereador de novo, você ganha. Fica lá, o salário é bom, o trabalho é menor. Lá você divide o trabalho com 15, prefeito é um só. Eu falei que eu não estou na política para fazer meio de vida. Eu entro na política com propósito. Eu acho que eu, modestamente, dei minha contribuição na Câmara e que eu posso dar minha contribuição maior. Ah, mas se às vezes você vai perder, se eu perder, eu vou desejar boa sorte para quem ganhar e vou falar como que nós vamos ajudar a nossa cidade. Mas eu acho que as ideias que eu carrego, que as pessoas que estão comigo carregam, são cidades boas para a cidade. Então seria até uma desonestidade de nossa parte não apresentá-las. Não conversar com a população, igual estou conversando com você aqui hoje, com a pessoa que está acompanhando, e ver se ela sente verdade no que eu estou transmitindo, e ver se ela acredita em embarcar nesse sonho comigo. Por isso que eu não faço da política o meu meio de vida. Que senão essas pessoas que me abordam, elas têm razão. Eu podia ficar vereador lá há 20 anos ou 30 anos, não sei se eu ia ganhar ou se eu ia perder, porque eleição não tem disso. Você só sabe depois que abre a urna. Mas eu acho que aí quem acredita em Deus é Deus, quem não acredita é um outro ser, mas tem propósito na vida da gente. E eu acho que esse propósito de servir, ele tem etapas a ser cumprida. Eu acho que uma etapa eu venci e eu pretendo e vou trabalhar muito para chegar a uma outra etapa mais desafiadora, mais difícil, mas que a gente vai colher melhores frutos. E é isso que eu espero, é nisso que eu vou trabalhar com toda a humildade do mundo, mas com muita vontade. Quando você fala, olha, você vê, não sabe, uma tesão, uma garra, tenho mesmo, tenho mesmo. Isso eu não escondo de ninguém. O que eu falo aqui, eu falo porque eu acredito. E aí eu vou, o que eu acredito, eu corro atrás. E às vezes a gente chega, às vezes a gente não chega, mas prepara o campo para chegar um pouco depois, mas a gente nunca deixa para trás o que a gente acredita. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de eu falar isso. Obrigado por trazer palavras tão confortantes para a vida da gente. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, Carlos. Eu queria, assim, terminar com isso. A gente conversou sobre muitos temas aqui e eu acho que isso é importante porque a gente leva também para as pessoas um pouquinho de fuga desse momento tão difícil da pandemia que nós estamos passando. A gente, para conversar ao vivo aqui, nós tomamos todas as precauções, lavamos mão, chegamos com máscara, estamos mantendo uma distância, porque a gente sabe da gravidade deste momento, mas a gente sabe também que ele vai passar. Amém. Vai passar e que a gente precisa sair uma sociedade melhor do que nós entramos. Eu falei, a gente não pode voltar ao normal, porque o normal não estava bom. Então nós temos que sair uma outra civilização, uma outra sociedade,
onde o coletivo ele pese mais que o individual, onde as pessoas sintam compaixão, onde as pessoas sintam solidariedade, onde todo mundo enxergue no outro o mesmo direito que você quer para você. Eu acredito nisso, eu acredito que a humanidade pode percorrer esse caminho e eu tenho certeza que nós vamos passar esse momento triste, difícil, onde tem irmãos e irmãs da gente morrendo, passando mal, sofrendo com falta de emprego. Difícil, muito difícil, mas que nós damos conta. A humanidade já enfrentou. O professor de história está falando aqui. A humanidade já enfrentou. A gente tem que agora sair melhor disso, tá? Então é essa mensagem que eu quero deixar para as pessoas, uma mensagem de otimismo, de pé no chão, mas de otimismo. E agradecer mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e o que vocês precisarem e tiver dentro do meu alcance, eu estou à disposição. Eu entendo, eu agradeço, eu que tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer pela oportunidade de estar conversando com esse grande cara e por ser tão solícito com a gente, né, por ser tão sincero. Nós chegamos aqui, ele só recebe assim, né? Sempre, vai ver, ele só assim, ó. Enquanto eu tava dando uns pontapés dele lá no Muay Thai, era assim. Mas tava doendo? Doeu na outra, o seu também não tá pesado. Então, um cara sempre solícito, muito amigo. Eu tenho certeza que se você tá aí, você não conhece pessoalmente, se você o conhecer, vai se apaixonar assim como nós nos apaixonamos por ele. É um grande cara, uma grande pessoa. E ele é sábio do PT, ele é do PT, aí já vai aqui pra mim, já vai uma real pra você. Ó, até rimou, né? Você que acha que o PT só pensa que o PT é roubo, como é que chama? Como é que eles falam mesmo? Petralha, não sei lá, fala um monte de coisa que é contra a família, não sei o que, e fala um monte de coisa. Eu não sou partidarista, eu voto na pessoa. Aí aqui vai, uma pessoa fala que eu sou muito bom na inferência, e vai uma inferência aqui agora. Você está precisando correr, sabe? Você quer comprar um tênis para correr. Você vai olhar a beleza do tênis ou a qualidade do tênis? A qualidade. Faça isso. Para de olhar a sigla e olha a qualidade do candidato. Para com isso de ser partidário. PSDB, PT, PMT. Eu sou só PSDB. Eu sou só PT. Aí o mundo tá só se lascando. Aí o Brasil tá só se lascando. Por quê? O cara é incompetente até morrer. Só porque é PSDB você vota. Aí. O cara é incompetente, é PSDB, ele é incompetente. A sigla do partido não vai tornar o cara competente. Não vai. Assim como nós, assim é nós da igreja. Se você não tiver dentro do seu coração o Espírito Santo de Deus, você tá lascado, meu filho. Tá lascado. Então é assim, vote na pessoa. Vote na pessoa capacitada, olha os planos e tudo. É assim que tem que votar, não no partido. Beleza? Isso, agora vamos acabar mesmo. Aqui, deixa eu só então Fala. aproveitar. Só pra. Você falou que as pessoas têm que conhecer a gente. Deixa eu fazer um merchan rapidinho. Faz o merchan, meu amigo. É para quem puder, quem quiser acompanhar mais, interagir comigo. A minha página aqui no Facebook chama Sávio José e lá no Instagram é Sávio__José. O que é underline? Explica pra ele. Aquele tracinho de baixo lá, que na hora que eu fui fazer o Sávio José, já teve um outro Sávio José mais espertinho que eu, que já usou o nome. Então eu tive que botar o underline. Aqui no Facebook eu tenho a minha página pessoal, mas já está lotada de amigos, 5.000, graças a Deus. Mas tem a página. Aí a página chama Sávio José. E lá no Instagram é o Sávio, o tracinho de baixo, underline, José. Porque aí pode acompanhar, fazer crítica, sugestão, perguntar as coisas. Estou à disposição lá. Tá aí. Vai, conheça mais o nosso Sávio, pré-candidato Sávio. É nóis. Oi, agora vamos fazer o sorteio, né? Agora vamos sortear. Graças a Deus, não tá aguentando. Vou contar com o meu pão de queijo, tá assado. Desculpa. Fala aí. Vamos sortear então? Vamos sortear. Vamos sortear a camisa primeiro? Primeira camisa, vai lá. Agradecendo a Camisa e Companhia pela camisa que o Bebeto e a Patrícia está nos oferecendo aí. Camisa e Companhia, tá? Camisa e Companhia. Mais barato e mais qualidade da cidade. Tá? Camisa e Companhia, lá no Shopping Coçadão. Camisa e Companhia. Camisa e Companhia aqui, ó. Eu sabia também, tá, gente? Barata. É por número, né? O número. Por número. Quem vai falar é o Sabão. É. Deixa o Sabão falar. Ô, Sávio, fala um número pra nós aí. De 1 a... De 1 a 29. De 1 a 29. 1 a 29. Eu vou, a princípio, no... É sem marmelada, tá, Tamir? Sem marmelada não. Se você não falar isso, você não vai ser excluído, partido. Eu tô
Fala 17, você viu? Cuidado no número que você vai falar. Deixa eu pensar. Eu vou no 13. Ah, 13. Fala 17, você viu? Excluído. Só te arrependendo. 10, 11, 12, 13. Ai, meu Deus. Gente, adivinha quem ganhou a camisa é possível. do sabor, não, do... Masculina, tá? A camisa masculina do Camisa e Companhia. Rapaz, velho, eu vou até, Vem cá, eu vou até aparecer aqui, ó. Aí eu aqui, ó. Ah, Rapaz, o número 3, a sorteada, é nada mais, nada menos que a primeira dama, Lidiane Ferreira. isso, ganhou a camisa, gente. Isso é marmelada, né? Não é marmelada. Gente, não é marmelada. Não é. Tá tudo aqui, não é Eu marmelada. ganhei a camisa! Não foi você que ganhou, não. É sua esposa que ganhou. Ah, tá. Tá? Obrigado pela camisa. Ah, Não, você não. e se eu não der pra camisa também? Isso É, eu ia ué. perguntar, Vai dar pra quem Você não quiser, sabe, ué. ué. O pai dela, ué, pra Lucas. É, Pra você não quem, sabe. ué? Tá bom. Lili, você Eu ganhou a aceito. camisa. Eu acho que eu não vou ganhar mesmo. Agora vamos sortear Vamos lá. o hambúrguer do... Neguebas, Neguebas, pastor Matheus que liberou. o Matheus tá pagando. Isso. Diz que tá pagando, é bom? Ele vai pagar. Eu acho que é primo dele, então. Então eu não paguei nada. Ah, Vai, cala a boca. Só fala mais um número pra nós, então. De 1 a Vou 29. que eu tá no 17. 20. Número 20. Rapaz, a 20, ela sempre ganha. Conceição Gomes. Ô, Conceição! Conceição, você é demais. Que abençoada isso, essa mulher, Conceição? gente. Acho que é a terceira vez que ela ganha já. De verdade. Tá bem, hein, Conceição? Conceição. Ganhou o hambúrguer do Neguebas. Conceição, ganhou Manda mensagem aí, nós vamos mandar o número do Neguebas na conta do pastor Matheus, tá? Neguebas Lanche. Você manda aí que nós vamos mandar pra você. E agora é o lanche do John's Pizzaiolo. John's Pizzas. John's Big John. Pizzaiolo. Gente, é 10 grossuras, não tem loja, não dá modelo também. Nós não fizemos o John, não. Ah, é, tem que fazer. Tem que fazer o John, hein? John. 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 Chega. Chega. Qual? Mas é doido, tá vendo? Fala mais um número pra gente. Vamos, o número 1. Número 1. Ah, você não vale. Isso não vale, não. Não sou eu não, ué. Não? Não, ué. E já ganhou também a Jussara Ângelo. Ué, Jussara. Você ganhou, Ô, Jussara. Jussara. Parabéns, tá, minha filha? Vizinho da minha mãe. Vizinha da sua mãe? Vizinho da Rita Maria. Ganhou, vizinho. Gente, não é marmelada não, pelo amor de Deus. Daia não ganhou. Daia não. É isso aí, galera. Muito obrigado, ô Sábio. Que isso, eu que Um agradeço. prazer, uma honra. É inigualável. À disposição. Inenarrável. Ó. Inenarrável. Tu tem que falar bonito que é professor, meu amigo. Do Carmo, né? Qualquer um, né? Professor do Carmo. Mais de 100 anos de história, colégio. Só isso, só. 103. 103 anos de história, sim, Colégio Carmo, Nossa Senhora do Carmo, né? Nossa Senhora do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Aqui, ó, só top. Muito obrigado. Eu te agradeço. Deus te abençoe mesmo. Espero que você possa guerrear legitimamente, né? Quando eu digo legitimamente, não estou falando do seu caso, estou falando porque infelizmente a gente sabe que na política às vezes tem pessoas Sim. que jogam baixo, né? Sim. Então, que as fake news não te peguem, tá? Que você possa, sim, conseguir pessoas que estejam ao seu lado, mas pessoas boas. Que Deus possa abrir sua mente, sabe? E te abençoar, tanto com o seu hobby, que é ser político, como na sua profissão, que é ser professor, mas principalmente, cara, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, nas coisas que você gosta de fazer. Eu espero que Deus ele abra as portas do céu sobre sua vida e te abençoe grandemente, tá? Amém. É o que Amém. nós desejamos pra você. Amém. Beleza, meu amigo? Antes de acabar aqui, eles falaram que lá no Neguebas hoje não tem o cachorro, não tem o hambúrguer, vai ter o cachorro quente, tá? Vai ter que ser dois, velho. Não, Vai ter que ser dois, tá, Matheus? Vai ter Se que ser vira, dois. Vai ter que Matheus. se virar, Cachorro então, não. Matheus. Dois, velho. Dois. Dois, Ó, sabe? é Já falou que lógico. são dois. Matheus, Dois. você vai pagar dois Dois, cachorros quentes problema pra é seu. Conceição, tá? Ó. Dá, colocou a cara. Você também vai ajudar a Tadai, que você é cúmplice dessa história toda aí, ó. Eu quero nem saber. Deus abençoe vocês. Beijo no Sabe? coração, Valeu, gente. gente. Sucesso pra Obrigado. você. Amém. Tá bom? Deus abençoe você. Até sábado que vem com mais um. Olho vivo na Que a palavra! Bíblia diz. Um beijo no coração. Leia lá Provérbios 31, 8 e 9. Tchau.